Tá tudo bem aí? Foi? Aqui o fone aqui, ó. Aqui é tudo improvisado. Tudo bem, gente? Boa noite, como vocês estão? Graça e paz. Seja muito bem-vindo aqui na nossa falação de hoje. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo do Ministério Respirar e da família Bueno, Dr. Luciano Afá. Seja muito bem-vindo. Beleza, tamo aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tamo junto, né? Olha só, e a gente tá aqui num ambiente aqui bem em casa mesmo, tá vendo aqui a Alicinha e a Bequinha, que sempre faz parte aqui Manda um beijo, Pudim tá lá aí, em casa Jim. lá. Tá sempre aqui conosco, né? Participando aqui também junto. E gente, hoje o assunto vai ser bem legal, então eu gostaria que você, antes de mais nada aí, compartilha essa live, tá bom? É claro, o intuito da gente não é se aparecer não, mas é o que? Passar informação para as pessoas. Então, se você compartilhar, mais pessoas vão ter informação bacana. Então, antes de mais nada, né? É o tempo da gente compartilhar aqui também, receber as mensagens, ver também aqui que a gente mandou durante o dia as perguntas, né? Deixa aqui a sua pergunta, tal, tira a sua dúvida. É o tempo da gente fazer isso e a gente vai orar para começar essa falação, para que Deus tome conta de tudo e nos guie e nos ajude, amém? Então, se você puder, ore comigo em nome de Jesus. Deus poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, nós Te glorificamos e exaltamos a Ti. Pai, toma a direção, Senhor, dessa live, toma a direção, Senhor, Deus de tudo, dessa falação bacana. E, Senhor, eu já agradeço desde já pela vida, Senhor, do meu amigo Luciano, que está aqui conosco, Senhor, nesse bate-papo, nessa conversa. Toma a direção de tudo, Pai. Amém? Aleluia. Então, Luciano, é o seguinte, deixei aqui o meu rascunho aqui para a gente bater esse papo aí, que hoje é o seguinte, a gente tem que explorar todo o seu conhecimento e a sua expertise. Tentar ajudar aí, vamos lá. Olha só, somos amigos, Luciano, a família Faz é amigo da família Bueno, todo o Ministério Respirar. Mas me diz uma coisa, quanto tempo você tem já de profissão aí? Como é que começou? Como que surgiu? Aí você fala assim, num belo dia resolveu ser psicólogo? Resolveu ser psicólogo. Como que foi? Conta pra gente aí e fala pra gente como que foi. Tem história, tô ficando velho, já tá com 45, tem história pra contar. 45? Né? Já tô ficando aí. Bom, vamos assim, Murilo, na verdade eu vou contar um pouco a história. A gente acaba contando a história de vida da gente porque a psicologia é muito engraçada na minha vida, porque assim, sinceridade, para algumas pessoas até eu falo, quando eu tô falando de carreira, essas coisas, eu pego e falo para as pessoas assim, eu não escolhi a psicologia me escolheu. Aí fala, nossa, mas como assim, né? Aí eu vou contar assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos, eu sou metalúrgico de profissão, né? Então eu fiz Senai com 14 anos e tal. E aí eu, durante 7 anos, mais ou menos, eu atuei na minha área, de uma empresa grande, uma multinacional. Eu sou de São Paulo, tá? Sou nascido em São Paulo, e meu sangue é daqui, o pai e a mãe nasceram em Piracaia. E aí eu fiquei, né, nessa empresa, e quando chegou a época de faculdade, como todo mundo, né, fica naquela situação de o que vai fazer, o que vai ser, né? E aí eu fiquei naquelas, quero ser advogado, quero ser engenheiro, aquela coisa que o adolescente tem de não saber para que lado vai, né? Só que eu tive uma experiência com 16 anos, nessa grande empresa que eu trabalhei em São Paulo, foi uma multinacional alemã, em que eu fiquei emprestado no escritório, na área de recursos humanos da empresa. Como eu era um aprendiz do Senai, pertencia à fábrica e ao RH, aí eu lembro que eu tive um chefe que ele falou, para ficar uma semana lá, atendendo telefone para ele. Beleza, fiquei uma semana e tal, voltei para a fábrica. Depois me chamou para ficar mais uma semana, fiquei 6 meses no RH com 16 anos. Aí, cara, eu olhava para aquilo e falava, cara, isso é meu mundo, quero ser um analista de RH, sei lá. E quando chegou a época de faculdade, eu escutava muito disso, que para poder trabalhar na área de RH tinha que ser psicólogo, administrador, né, tudo essas funções, né. E aí eu sou de uma época, pelo menos vou falar época, porque lá nos anos 90 que eu entrei na faculdade, tinha menos universidades, menos possibilidades de você entrar numa faculdade. E aí foi que eu andei prestando várias coisas, e aí quando eu prestei psicologia, entrei.
Mas foi na hora. Passou na faculdade, o que eu fiz? Caí dentro, já fiz matrícula, tudo, comecei a estudar. Cara, comecei a estudar logo no primeiro ano, eu ainda metalúrgico, eu peguei, falo pra você, 2 passos para trás, que eu ganhava já bem, trabalhava já 7 anos na empresa, pedi para sair fora da empresa para começar a ser estagiário na área de recursos humanos. Então você vai falar, Luciano, você é um cara de RH? Sim, estou ali somando tudo, 7 anos na área. Eu conheci o RH antes de pensar na psicologia clínica. Até porque eu entrei na faculdade com 19 anos. Com 19 anos, a minha cabeça era outra, né? Eu juro para você que nas primeiras aulas que eu tive na faculdade, em que falava da parte clínica, tudo, eu juro pra você, o meu pensamento lá era, nossa, isso não é pra mim, isso aí não existe, essas doenças aí até que muita gente ainda até hoje fala, é frescura, né? Já escutei vários de pacientes e tudo, né? Bom, moral da história, me formei em 1999, tá? Então sou formado já há 20 anos, né? 21. 99, 20 anos. Vamos lá, fiz as contas aí, 20 anos. 20 anos. Você viu que o negócio é humanas, né? Matemática já deu uma enroscada, né? Exato, então, deixa pra outro. 20 anos de formação. De lá pra cá, lógico, daí eu acabei caindo na área clínica, trabalhei em Osasco, em São Paulo, e continuei em empresas também na área de RH. E aí, agora voltando aqui para nossa realidade momentânea, eu estou em Piracaia desde 2008, que eu mudei de São Paulo para cá. A gente veio para uma qualidade de vida, para morar num lugar melhor, tudo com mais tranquilidade, coisa que São Paulo a gente já não tem, né? Que é muito fechado, né? Em vários lugares. E aí eu acabei entrando no posto de saúde de Piracaia através de um concurso que teve em dezembro de 2011. Tá? Então eu sou concursado aqui na prefeitura desde dezembro de 2011, na qual eu atuo como psicólogo clínico mesmo, tá? Então, e quando eu entrei, cara, eu fui... Vamos lá, de novo é um aprendizado, porque eu era um cara de RH, entrei na área clínica, daí comecei a ver esse mundo, que é o mundo que a gente chama de Sistema Único de Saúde, que assim, quando uma pessoa me pergunta onde você trabalha, você fala, eu falo no posto de saúde? Não, eu falo, eu trabalho no SUS. Tá? Eu gosto dessa sigla, porque a gente tem um Sistema Único de Saúde, que é algo que é até invejado em outros países. O problema do SUS, na verdade, que a gente costuma falar, é que ele é um grande programa, é que às vezes ele é corrompido nos meios e acaba atrapalhando, entendeu? Então, assim, a questão é dinheiro no meio, né? Mas o negócio funciona, é uma coisa muito inteligente o Sistema Único. E é bem legal, né, gente? Porque assim, você está ouvindo falar bem do SUS de uma pessoa que trabalha no sistema. É maravilhoso. Né? Porque a gente que está aqui fora, que depende, a gente tem as nossas críticas. Sim. Mas o Luciano, uma pessoa vivida, já com toda a experiência de vida que ele tem, já deve ter conhecido outros sistemas de saúde. Sim. Outros mundos diferentes e pode falar para nós que a gente ganha em muitos aspectos. Para começar, a gente tem aquela questão, né? O preço que a gente paga para um plano de saúde. Eu, particularmente, depois até no final a gente vai conversar mais um pouco, a gente vai falar uns assuntos aqui que tem mais a ver com algumas coisas que acontecem, os reveses da vida da gente, né? Eu, particularmente, tenho convênio médico, tudo, mas eu vou falar para você, muitas das coisas, as pessoas com paciência e também buscando, lógico, que também não é aquele negócio que nem quando você tem um paciente oncológico, ele não tem o tempo para ele tem que ser meio que, não pode ser ficar esperando. Não pode. Né? Tem coisas que assim, tem que ter uma certa urgência assim, né? A pessoa tem que entender que, peraí, não pode ficar esperando não, que o outro dia já é diferente, né? Porque assim, a gente reclama, mas cada um tem a sua emergência, né? Sim. Então, uma dor no dedo, digamos assim, não pode ser superior a um... A gente não pode minimizar o problema do outro, não né? Pode. Porque às vezes o que para uma pessoa isso é pequeno, não, mas o seu sofrimento é pequeno perto do meu. Não existe. Para aquela pessoa, aquele sofrimento ele é grande, sim. Se a pessoa está passando por uma situação, né? E a gente tem várias doenças. Aí
Mais especificamente, a gente vai acabar falando mais da parte de saúde mental, até porque tô na área, né? É a sua área, minha área, né? A gente vai explorar bastante Sim. isso. Inclusive, eu procurei formação também, porque como eu era um cara de RH, nesses tempos pra cá, aí eu fui atrás de pós-graduação, fiz pós-graduação na USF em saúde mental, que é interessante que eu fiz uma pós em que os meus professores eram todos psiquiatras, então foi aí que abriu minha mente, né? Hoje eu brinco, eu falo que hoje eu penso igual um psiquiatra, porém eu sou apenas um psicólogo, eu não dou remédio para ninguém. Então, mas eu entendo a questão da parte de medicação que faz parte, né, do processo e que realmente funciona, tá? Então assim, talvez o Luciano lá atrás era meio cético, não, ficar tomando muito remédio não sei o que, não. Hoje eu acredito que tem que ter as duas coisas. Tem que ter as duas coisas. A psicoterapia e a parte psicofármaca. O equilíbrio. Sim, o equilíbrio. Mas Luciano, fala pra mim o seguinte, você contou essa história, eu acho que bacana, mas o que você mais atende no seu consultório? Tá. Porque todo mundo tem essa cisma. Ele vai... Trata só de louco, trata só de... Os preconceitos que tem, entendeu? Né? Isso, entendeu? E aí você falou de uma coisa, né, muito bacana, que psicólogo e psiquiatra. As diferenças. A diferença. Sim. Fale pra nós isso aí também. Bom, em primeiro lugar é assim, desde que eu entrei no posto de saúde, né, a gente tem aquela questão, né? Quando você entra dentro de um sistema único de saúde, lógico, cada psicólogo tem o seu perfil, né? Tem pessoas que têm uma certa preferência, atende mais criança, atende mais adolescente, até nos particulares tem isso também. Eu quebrei um pouco esse paradigma. Quando eu entrei no sistema único, que eu vi em que eu tinha uma clientela de todas as idades, eu posso dizer que eu comecei a atender dos 4 aos 86 anos, porque eu já tive paciente de 80 e poucos anos, né? Então assim, e dentro dessas questões que a gente tem, dessas idades que eu estou falando, o que aparece são várias patologias que aparecem, né? Desde ansiedade, depressão e assim, o que eu posso dizer, você falou da diferença do psiquiatra e do psicólogo, eu vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, o psiquiatra é médico, o psicólogo é psicólogo, tá? Mas também temos uma ressalva, o psicólogo faz 5 anos de psicologia, o psiquiatra deve ter 1 ou 2 anos lá de matéria dentro do curso de medicina. Então assim, vamos vender nosso peixe também, né? Pô, a gente entende bastante dessa parte, né? Que são a parte das práticas terapêuticas, que isso daí é atrelado à parte medicamentosa e o atendimento da medicina, da psiquiatria no caso, é o que faz realmente a pessoa melhorar, né? Muitas pessoas acabam tendo o desmame da medicação lá com o psiquiatra até por conta de uma boa terapia, entendeu? Então assim, são processos que andam juntos, né? A gente tem que estar participando junto. Aquela ideia, porque todo mundo, nós, os leigos, os mortais, temos... De que é louco, né? Não. Mas... A ideia é o seguinte, que eu ouço bastante isso aí. Por que eu vou no psicólogo pra me deitar na cadeirinha lá e ficar falando? Não, entendi. Ficar lá e falando, e ele me ouvindo, depois ele vai lá e me dá fala pra eu fazer tal coisa, tal. O porquê disso? Explica pra gente esse conceito aí de deitar na cadeirinha, que como a turma mediocremente fala, né? Na verdade é assim, a cadeira que você está falando é porque assim, até a faculdade que eu fiz em São Paulo, FMU, o foco dela era a psicanálise. Então eu, graças a Deus, eu gosto dessa área, tá? Tem muita gente que faz agora terapia cognitiva comportamental, tal, que é mais moderno, tudo. Mas eu sou dessa linha da psicanálise. Porém, entretanto, quando pensa em psicanálise, lembra até em filmes, tudo, tá lá, que é a do Freud, né? Que é o pessoal lá deitado num divã aqui, né? Um sofá, e o analista lá anotando tal, e essa é a principal ideia. Praticamente nem falando com o paciente, é só o paciente falando. Só que falando, é aquela cara de sério, só mexendo a cabeça, esquecia. Dentro do processo da psicanálise, a gente chama de associação livre. Então, o analista vai trabalhar a questão da interpretação de sonhos, tem várias coisas, vivências de cenas traumáticas, tem um sentido. Porém, vamos trazer para a nossa realidade. Começa aqui, o brasileiro já é uma pessoa totalmente visual. Haja vista que a gente está meio distante aqui, mas o brasileiro é para ficar perto, é de toque. Então assim, esse distanciamento que é uma pessoa lá longe, dentro de um divã e outro cara só analisando, funciona. Tem psicanalistas ortodoxos, mas assim, de novo,
voltado para minha empresa, chamada Sistema Único de Saúde, cara, às vezes a gente precisa de uma resolução mais rápida. Tá? Até porque você tem as vagas, elas são contadas, um paciente sai, tem outro. Então assim, não dá para se trabalhar profundamente num processo psicanalítico, pode demorar meses, tudo. Eu tenho nos meus particulares, acaba tendo pessoas que ficam mais tempo, tudo. Mas às vezes, como a gente está falando, você tem que trabalhar às vezes o que está à flor da pele. Entendeu? Aquilo que tá, é algo que está sangrando. Vamos lá, você tem que primeiro estancar o sangue, daí ali você começa a voltar para o passado, reviver algumas situações, algumas marcas, algumas coisas para trazer pro aqui e agora, vamos pensar assim. Eu empresto isso de outras áreas da psicologia, não sei se é existencialismo, alguma coisa assim. Você traz isso para depois a gente começar. E assim, eu brinco com meus pacientes que eu falo, cara, e um pouco de pensamento futuro. Quando eu falo pensamento futuro, eu até brinco, ó, eu não vou ler a mão de ninguém não, tá? Não é magia, não. Quando eu falo pensamento futuro, é que o Luciano ele empresta um pouco lá do RH que ele trabalhou para desenvolver pessoas. Porque às vezes também tem isso. Isso é uma coisa da comportamental. Eu misturo um pouco das coisas. Porque mistura precisa. toda a sua experiência para mas tem a pessoa melhor fala, atendimento para os seus pacientes. Tem gente que fala, você é o quê? Você é psicanalista? Não. Você é terapeuta cognitivo? Não, eu sou Luciano, psicólogo. Só Luciano, psicólogo. Por quê? Porque assim depende de quem vem. Se é o Murilo que eu estou atendendo, eu vou falar numa linguagem com você. Se é uma criança de 7 anos, eu vou falar na linguagem da criança de 7 anos. Entendeu? Se é uma pessoa, se é uma senhora, se é um senhor. Ou seja, a gente tem que entrar numa sinergia, porque senão não rola vínculo. É que nem os psiquiátricos, né? Eu atendo bastante paciente psiquiátrico, até mais ainda por conta dessa pós, né? Eu fiquei muito mais voltado para os psiquiátricos, até porque tinha um projeto no qual eu ia participar. Falei eu ia porque já não vou mais, né? Deixa quieto. E aí, nessa ideia de atender os psiquiátricos, eu estou querendo dizer, você também tem que criar vínculo. Porque se você não criar vínculo, a pessoa não adere ao tratamento. Então eu tenho com meus pacientinhos, que inclusive eu falei, ó, mais pra frente você vai passar num dispositivo. Tá? Ah não, peraí, eu não quero sair de perto de você. Entendeu? Então aí que é a hora, é nessa hora que você vê que vale mais do que dinheiro na tua vida, cara. Que nessa hora você fala, meu, eu tenho meu salário, não ganho mais nada por isso, é isso mesmo, tá certo? Mas na hora que você tem esse reconhecimento, você vê essa pessoa falando, cara, não me abandone, entendeu? Esse é o que é o ganho que a gente tem. Isso que é o vínculo, que é essa situação que você chega na sua casa e fala, caramba, olha que... E a gente não é neutralidade. A gente fala que o psicólogo é neutro, que ele recebe aquilo e aquilo fica... E fica... Não. Coloca naquela caixinha, cara, ali e fica ali guardadinho. Murilo, eu já tomei tapa na cara de paciente. Eu vou brincar com você um pouquinho, mas eu posso até falar depois. Eu trabalho com grupos de dependência química, tá? Eu, para ajudar, sou diabético. Então, assim, eu falo com os dependentes químicos que é assim. Vocês têm o vício de vocês, que são o álcool, as drogas. E eu tenho o meu vício chamado carboidrato. Eu nem gosto de doce, cara. Apesar que a minha esposa... Olha aí. Casado com nutricionista, hein? Já começa por aí. Ó, casado com nutricionista. A nutricionista do posto, a Rosa. E ela puxa meu... E a Rosa vai estar aqui conosco. Rosa, já vai te já marca na aqui. sua agenda aí, você tá aqui conosco. E aí eu brinco com eles, cara. Porque eu falo, cara, o carboidrato é totalmente viciante. Se eu vejo lá uma pizza, eu vou querer comer mais que um pedaço, tudo. E aí eu tive um paciente, contando causos aqui, né? Já tô virando cantar causa aqui. E aí eu tive um paciente, eu tive um paciente que ele tinha um problema de dependência química e tal, ele parou de usar com frequência, e um cara mais ou menos da minha idade também, né? E aí ele começou a ficar forte, porque ele parou e começou a andar de bicicleta, começou a pedalar. E nessas reuniões lá, eu falava, pô, eu vou nos meus médicos falam, tem que andar, atividade física, papapá. E ele sabia que eu tinha uma bike. Cara, eu lembro de uma reunião que eu tava falando, né? Aquela hora você tá inspirado com o grupo, gente, papapá. Aí ele pegou, apontou o dedo na minha cara e falou, quantas vezes você pedalou até agora? Eu falei, tá lá a bicicleta. Por que não começou ainda? Cara, eu falei assim, e aí, cara, você fala um monte de coisa, mas e aí, você não tá vendo, você já tem um histórico ferrado aí de passado, você não vai pedalar não, cara? Aí eu falei, obrigado. Tá vendo? Marcou tanto que se ele por acaso estiver vendo esse vídeo, ele vai lembrar
que por causa dessa fala dele, não que eu virei um atleta, que eu não virei, tá? Mas eu emagreci bastante, cara. Eu já cheguei a pesar 105 quilos, hoje eu peso 90. Então, assim, eu já. Não é que eu como menos, eu faço mais coisas, faço coisas na minha casa, né? Então isso é muito legal que você está falando. E aí, pessoal, você que tem aí esse preconceito sobre isso, né? Essa afinidade que você pega com o seu paciente e vice-versa, né? Não tem essa, então não existe isso, esse mito do que todo psicólogo ele tem aquele estralinho no dedo, assim, aquela mágica que faz. E essa questão do analisar, né? Vai ficar me analisando. Não. Primeira coisa, eu penso assim, o psicólogo ele funciona como um espelho. É um espelho que fala, lógico, não é um espelho quieto. É quase o da Branca de Neve, agora nem acho que é a Branca de Neve. Porque você devolve para a pessoa. Então você traz a sua história de vida, eu escuto, e algumas coisas eu te pontuo. Eu pego e falo, pô, Murilo, você percebeu que você está indo assim, assim, assado? Então, é mais ou menos assim. Eu, na verdade, aquele negócio que vai dar conselhos, isso não existe. Psicólogo não é conselheiro. Quem pode ser um conselheiro, de repente, é um pastor, um padre, um amigo, um pai, né? Mas o psicólogo não, porque às vezes eu vou estar interferindo na sua história, entendeu? E às vezes a sua história, eu tenho que ir junto com ela, mesmo que ela não seja aquilo que, entre aspas, é considerado aceito pela sociedade. É lógico, se estiver machucando alguém, se tiver um maltrato, se tiver alguma coisa, a gente tem condições de, até se for o caso, denunciar, tá? Isso quando a gente está atendendo violência doméstica, som de criança, né? A gente tem condições sim, a gente não precisa ficar quieto nesse sentido. A gente tem um respaldo para isso, tá? Desde que seja, né, tecnicamente e nas vias jurídicas, né? Luciano, Então, vários assuntos ao mesmo tempo, né? Claro, aqui, é isso aí. Louco, né, o nome do programa é falação, gente. A gente tá aqui numa falação. Começou lá. Mas olha só, é isso mesmo, tá certinho, é isso que a gente gosta, é isso que o povo gosta, Luciano. Vamos. Mas vamos lá, olha só. Essa questão, eu já ouvi falar, psicólogos falar, que alguns pastores e alguns padres são os melhores psicólogos que tem. Você falou tudo. O que você acha a respeito disso? Você que é um psicólogo aí. Você falou assim, eu trabalho até um ponto, mas tem um ponto que precisa de um acompanhamento aí, digamos assim, espiritual. Sim. O que você acha? É assim, vamos lá, já que a gente entrou lá na questão aí. Em primeiro lugar, na questão da psicologia, a questão da religião. Inclusive tem até livros do Freud, que é Freud, tem assim, a questão é, como que é visto pela psicologia? Em primeiro lugar, eu tenho que respeitar a religião de todo mundo. Então, assim, se a pessoa é espírita, se a pessoa é evangélica, se é católica, o que eu às vezes acabo trabalhando, se a pessoa está muito deprimida, ela não está envolvida na comunidade dela, eu falo, pô, aproveita, você não tem seus amigos lá, começa a interagir, que nem, por exemplo, eu sou espírita, mas lá não tem uns projetos sociais, tenta, sabe, eu faço a pessoa tentar entrar naquilo que ela gosta, né? É lógico, quando é algo que é alguém que já está dentro da tua religião, você acaba, né, sendo até mais fácil, porque daí você já conhece até o nome dos grupos que tem e tal, né? Você já até... Sim, Mas, que nem, por exemplo, você falou aí de pastor, eu conheço, lógico, tem a sua mãe, eu conheço o Paulo Preto, se estiver aí ouvindo, não sei se ele está aí, Paulo, grande amigo meu, né, que é uma pessoa que é excepcional, né, da Igreja Católica, eu sou católico no caso, eu gosto, você falou de psicólogos, assim, até eu, assim, se ele estiver ouvindo, ele não vai estar ouvindo não, mas tá lá em Mariporã. O Padre Epifânio é uma pessoa que, assim, eu vejo ele 10 vezes mais psicólogo do que eu, por exemplo, que é o cara que tem um entendimento, um estudo, e eu achava legal umas histórias, isso eu posso contar, que ele era uma pessoa, pelo menos ficou muito tempo aqui na nossa cidade, em que ele mandava pacientes, assim, pessoas procurarem o psicólogo. Que nem, por exemplo, a pessoa vai lá para se confessar. No caso do padre é assim, não sei se é evangélico, também tem a fala, né? A conversa, né? Mas assim, ia confessar com ele conseguia separar que aquilo não era só espiritual. Entendeu? Ele via aquilo, peraí, isso aqui, beleza, oração e tal, só que aqui agora você tem que procurar ajuda. Você também está com esse problema assim assado, vai atrás de um profissional. E vinha pessoas às vezes com essa fala, entendeu? Então assim, é interessante, né, que você falou, né? Mas o trabalho mesmo que tem nas comunidades, tudo, principalmente com um grupo de jovens, tudo, isso é maravilhoso, porque
hoje em dia, né, até não sei se a gente vai falar daqui a pouco, mas hoje em dia, para a gente perder o jovem, no caso até para as drogas, que é uma coisa muito complicada, é fácil. Então assim, se a pessoa está inserida, né, dentro de um contexto espiritual que seja, ajuda muito. Vamos falar assim, é uma segurança a mais, não que vai estar livre. Não, ninguém está livre. Porém, religião ajuda. não livra ninguém. Ajuda. Não livra ninguém, né? Mas ajuda. ajuda. Ajuda, com certeza. Porque aí você vai estar ali, né? Sim. Naquela linha, aquele círculo de relacionamento, né? Sim. Pessoas pensando da mesma forma, da mesma diminui o risco, vamos falar assim. Porém, não elimina. Isso aí vamos ser hipócritas. Como filho de pastor também, eu sei que não diminui. A gente também já sabe. E gente, você que está aí assistindo a gente, coloca aí. Coloca a sua opinião, coloca a sua pergunta. Depois a Marina está aqui também, ela vai ler pra gente aqui se tiver alguma pergunta. A sua opinião é muito importante, tá bom? Sim. Falação, a gente está aqui conversando, falando, e você também está aí do outro lado, beleza? Luciano, pra gente encerrar essa primeira parte aí, o que mais você tem atendido? Porque a gente vai entrar no próximo assunto que, assim, hoje, né, você pode contar aí uma década analisando pessoas, pensando no todo, né? De uma década, o que mais você analisou? Sim. Bom, a gente sabe que a terceira maior doença chama-se depressão, né? Porque a gente fala de câncer, fala de problema cardíaco e a depressão, ela tá dentro aí, ela é a terceira maior, né? Só que assim, dentro de consultório, assim, eu em 10 anos, eu vou falar para vocês que apesar de a depressão ser a maior doença, né, da saúde mental, o que eu mais presenciei, pelo menos em consultório, é a questão dos distúrbios de ansiedade mesmo, tá? Ansiedade. Eu acho que os transtornos de ansiedade, as fobias, os toques, né, no caso os transtorno obsessivo compulsivo, é muito grande, cara. Eu acho que as pessoas elas estão passando por muitas situações de estresse profissional, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco, acho que da pandemia também. Então assim, se eu colocar nessa amostragem pelo menos de 10 anos aí de Piracaia vamos falar assim, tem muita gente com transtornos de ansiedade, de agitação, de ter que tomar, até tem uma brincadeira aí, né? Vou brincar, tem um médico que era meu amigo, assim, era meu amigo, eu vou falar que era, porque infelizmente ele foi tirado do meu país, tá? Porque ele é de Cuba, ele estava aqui, era do Mais Médicos, Dr. Delvis, tá? Ele não deve estar vendo. Amigo da família, Dr. Delvis. Então assim, foi um cara que... cara excepcional. Excepcional, nós adotamos ele, porque ele chegou, a minha família e mais umas outras famílias adotaram ele. Então, eu lembro até no ano que ele estava aqui que ficou um negócio assim, tipo, o Natal vai passar com você ou com nós? Todo mundo queria passar o Natal com ele. E aí ele, cara, eu lembro que ele falou com o castelhano dele lá, e falou assim, pô, fluoxetina na sua caixa d'água, porque todo mundo de Piracaia quer tomar isso, já chegava na consulta, né, pedindo fluoxetina, né, que é uma coisa que assim, a meu ver, eu acho que assim, a pessoa ela tem que ter um tratamento com o profissional certo, que seja o clínico geral, mas que faça o tratamento, não simplesmente ir num posto de saúde, trocar uma receita, já continuar tomando, porque você nunca se avalia, você não sabe até que ponto você tem que ficar tomando aquele remédio. Acho que o principal problema é a autoavaliação? Eu acho que falta muito, eu acho que as pessoas... Faz parte, uma grande porcentagem ou... É comodismo, né? É comodismo, eu sei que aquele remédio ele tá me ajudando, eu não me avalio mais, eu fico tomando automaticamente. E aí eu coloco que ele é o meu salvador. É ele que está me deixando. Né? Dependência do remédio. E cria dependência, né? Cria dependência. Quer falar? Sim. Avisa quem que tá perguntando lá. Avisa aí, Mata, tem gente perguntando. Pode falar. Mas fala aí, Elcio. É o seguinte, tecnicamente, qual é a diferença de depressão e ansiedade? Então, a primeira assim, dentro do nosso cérebro já são... a depressão, os dois atingem o sistema nervoso central, tá? A depressão já começa com a palavra deprimir, deixar a pessoa entristecer-se, ela vai se apagando, ela vai se isolando, ela vai parando, né? A ansiedade é o medo, aquela
aquela agitação interna que pode causar taquicardia, sudorese, ter fobias, no caso daí a gente está falando de medo. Então assim, vamos lá, a depressão é quase que vai se entristecendo, não é a melancolia, não é aquela tristeza de, vamos supor, eu perdi o emprego, aí morreu uma pessoa, processo de luto, né? É diferente de depressão. A depressão, a pessoa começa a se largar, ela deixa às vezes de tomar banho, ela deixa de querer sair, né? Já a crise de ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está falando de ansiedade e falar, mas é uma doença? Calma, ela se torna um transtorno, uma doença, a partir do momento que está incomodando na sua vida. Ou seja, por conta da sua ansiedade, que nem eu já tive paciente que o transtorno de ansiedade dele é tão grande que ele não conseguia sair mais de Piracaia. E era um cara que trabalhava, que tinha uma empresa, ele tinha que sair para Atibaia para vender o produto dele, mas ele não ia mais porque ele não conseguia atravessar a Batatuba. Pegava o carro e voltava. Então você vê como que é a agitação interna que ele tem, né? Que ele precisa, às vezes, aí nesse caso, às vezes precisa estar medicado, né? Luciano, então, tem essa diferencinha aí. É muito legal essa pergunta que você fez. O Elcio está aqui com a gente, né? Ele está aqui nos bastidores. Eu vou apresentar ele lá, isso. Tá lá. O Elcio está aqui e o Elcio, ele é um jornalista de profissão e ele vai estar aqui conosco a gente vai marcar uma falação com ele, tá aqui, e ele explicar um pouco também da profissão aí de jornalismo. Mas é o seguinte, pegando um gancho nessa sua pergunta, Luciano, quando a gente fala assim de ansiedade, a gente fala assim, a gente vem na mente que a pessoa ansiosa é aquela que quer tudo rápido. Sim. E não consegue esperar. Excesso de futuro, a gente fala. Quer tudo assim. Você acha que é porque por causa da velocidade da informação hoje? Porque hoje, tipo assim, cara, eu pedi um negócio do Mercado Livre ontem, você já tá à tarde, hoje eu já tive. Já chegou na minha mão. Só que é o seguinte, se não chegasse, já cara, cria um negócio, já ia, né? Nossa, já quero reclamar, não sei o quê, porque eu pedi, mediatismo, paguei né? mais caro, bater rápido, né? Você acha que, então, esse imediatismo é um dos principais causadores agora, porque você falou assim, é o que eu mais atendo. Entendeu? E aí a gente vem com agora esse avanço da tecnologia, Facebook, velocidade da informação tão rápido, todo mundo tá aqui. Que é uma informação que às vezes ataca a pessoa, porque ela tá vendo lá, hoje não tem só o jornal que fala coisas que não tá ruim, que deixa a pessoa mal. É uma notícia que ela vê no WhatsApp, no Facebook, meu Deus, né? E às vezes até não é, né? Porque tem as fake news também, né? Que atacam a pessoa. E assim, a questão da ansiedade, só pra gente dar uma voltada nesse assunto, é assim. Tem que separar o que é transtorno de ansiedade e o que é ansiedade, tá? Por quê? A ansiedade é algo que é comum na nossa vida. Até eu brinco com os pacientes, eu falo, cara, a pessoa que é desprovida de ansiedade nenhuma é uma pessoa que assim, de repente ela fala, não, o que você fez? Eu dei um tiro naquela pessoa ali na rua. Mas por que você fez isso? Porque estava chovendo, sabe? Não tem ansiedade nenhuma, não demonstra nada, é uma psicose aí, né? Um psicopata, né? Uma pessoa não tem ansiedade nenhuma, ele fez porque quis, sabe? Lógico, a ansiedade é um mecanismo até de defesa. Não posso fazer isso não, né? Porque isso daí não é de Deus, não posso, porque senão eu vou preso, entendeu? Então assim, mas lógico, pelo imediatismo a gente fica esperando, aí a conta que chega, daí você não veio receber o salário, daí já começa a se embrulhar, então assim, vai misturando coisas, e aí a gente tá tanto nessa ligado de querer resolver tantas coisas que começa, aí perde já, o sono já não é legal, aí a pessoa já dorme mal, então já começa a se prejudicar. Isso aqui é um terror, tá, gente? Porque isso aqui à noite, a pessoa fica lá com essa luz na cara, isso aqui acaba com o sono, prejudica, e o não dormir direito é predisposição a problema de saúde mental, tá? Então assim, já começa a entender, a gente é feito para quê? Para descansar. Se a gente não tem esse descanso, alguma coisa vai causar. Quem dorme demais. Então, dormir demais, depende da idade, né, também, né? Depende da idade. O adolescente tem que dormir, mas assim, acho que
Quem dorme mais, a gente tem inveja. Quem tem dá inveja aí, né? Mas assim... Quem é bem-aventurado que pode dormir mais. Mas assim, desde que... É que assim, tudo que é em excesso, tudo prejudica. Se a pessoa dorme demais e ele nunca chega no trabalho, aí já é um excesso que está fazendo mal para ele, entendeu? Né? Aí ele está perdendo compromissos e aí vai provocar ansiedade. Mas isso que você falou, a gente está numa sociedade muito imediatista, muita informação, qualquer coisa vai no Google, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplozinho meio... Vou lá numa parte que ele quer que eu fale depois, mas tudo bem, eu vou falar. Mas eu estive em 2017, tive um problema que depois eu vou falar e tal. E aí eu tava num hospital em que tinha Wi-Fi turbinado, cara. E aí começou a rolar umas coisas. Sério? Eu comecei a procurar. E aí em cima daquela informação, gente, eu me acabei por dentro. Aí não tem psicólogo que me acabei. Por quê? Você começou a ver informações de sintomas e sinais e algo que estava te acontecendo, cara. Eu só, pra ajudar, eu vi que em 24 horas eu ia embora desse planeta. Só pra você ter ideia. E aí você associou... Então, fica mal, daí não dormir, ansiedade, medo, tudo misturado, né? Então assim, mas depois a gente fala um pouco disso. Legal. Que massa. Luciano, falamos de ansiedade e eu queria falar um pouco de depressão. Tem bastante gente que está passando por esse mal. Sim. E em algumas comunidades isso é um tabu. Sim, falar falar de depressão, suicídio também, né? Depressão e suicídio. E assim, o religioso, né, e o clínico não consegue se aliar nesse assunto. Sim, entendi. Porque tem uma diferença aí. Sim. O que causa? O que pode causar? Quais são os principais que pode levar a pessoa à depressão? Tá. Bom, vamos lá. Existem vários fatores. Vamos pensar assim. A depressão ela pode estar ligada a situações traumáticas. Vamos deixar claro que também tem coisas, são marcas que às vezes são da infância. Aí entra a psicanálise, que são aquela busca, né, através da fala do paciente, a gente buscar aquilo lá, né? Lógico, tem depressões que foram causadas, inclusive uma delas é causada pelas drogas, tá? Ah, mas é só pelas drogas pesadas? Não, álcool. Álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ou seja, a pessoa que toma cervejinha no final de semana com os amigos ou na festinha da criança, se ele já tiver uma predisposição a ter depressão, ele vai ter essa doença, tá? Uma festinha da criança, cara. Festinha de criança. Ele ataca, por mais que você fala que deixa a pessoa feliz, tudo é maravilhoso. Opa, até o cachorro não gostou do que eu falei. O cachorro falou mal do álcool e eu não gostou. Até o cachorro, né? Então, mas por mais que a gente fale, mas deixa feliz, é festivo, ela ataca sim o sistema nervoso central. Muitas pessoas até adquirem depressão por conta disso, né? Mas, lógico, vamos pensar, geralmente está muito ligado com algum distúrbio mesmo já, ou às vezes é hereditário, tem essa questão também. Tem pessoas que já têm algum problema, já vem de família, né? A questão de perdas também, tem gente que lutos mal elaborados. Quando eu falo luto, não é vestir a roupa preta, ficar lá chorando, não. Às vezes não trabalhar a perda do outro. A falta de perdão, às vezes, né? Se a gente for... O perdão, olha pra você ter ideia. Sim. O perdão é tão importante que assim, eu conto causo, tô até falando igual o Rolando Boldrin aqui, né? Eu conto o caos, mas não conto quem é a pessoa. Eu tive um paciente que infelizmente, inclusive, ele já faleceu, tá, gente? E eu vou até, já que a gente falou de depressão, eu vou citar um pouco esse caos. Esse paciente, ele tinha um grande problema, que você falou agora de não se perdoar, né? E ele tinha um grande problema familiar, principalmente relacionado ao irmão dele, tá? E aí, qual que era o problema? Eles estavam brigados. 2 irmãos brigados, senhores, tá? Assim, eu falo, se eu já tô velho, quem mais velho que eu, né? E assim, 2 senhores e ele era brigado por conta de algumas desavenças, tal. E essa pessoa na qual eu estava tratando estava com uma depressão terrível. O paciente passava com o psiquiatra, passava comigo, e assim a gente foi trabalhando isso, ele ficou com uma ideia fixa, não parava e não saía daquilo, e pensamentos negativos, ideação suicida, tentativas.
E é uma pessoa que você fala, caramba, esse cara tem tudo pra ser uma bomba, o cara é inteligente pra caramba e tal. Beleza, fomos seguindo a vida aí no processo terapêutico. Chegou um momento em que a gente trabalhou a questão do perdão. Você falou aí, você me fez pensar nisso, né? Aí que entra aquilo que eu falo, a neutralidade do terapeuta, ela talvez não exista. Eu não vou ficar doutrinando você. Vamos supor, você é evangélico, eu chego pra você e falo, não, cara, você tem que ir na missa comigo. Não, não é assim. E esse senhor, a gente chegou nesse consenso da parte espiritual, até porque você está diante de uma pessoa que está querendo a morte. E quando chega nessas horas, cara, eu vou falar a verdade, cara. Se a gente não tiver alguém que chamado, né, Deus, aí a pessoa é outro, é Buda, é Jeová, que seja, se a gente não tiver isso, a gente não aguenta. E aí chegou um momento que eu e esse senhor, a gente começou a trabalhar essas questões, e eu falei, cara, você tem que perdoar você por conta disso. E melhor ainda, se você conseguir, perdoa, conversa com seu irmão. Ah, mas ele não... Vai atrás. Bom, moral da história. Ele falou com o irmão, conversou, fizeram as pazes. Só que 15 dias depois disso, em que eu já tive esse atendimento com ele, ele me contou que ele ficou feliz. E aí, como é que foi? Não, a gente conversou. 15 dias depois ele veio a falecer. Essa pessoa, ela se matou. Se matou. Esse meu paciente, ele se matou, tá? Então assim, até eu falo, é uma infelicidade, foi o meu primeiro, que eu soube pelo menos, né? Não sei se eu não soube. E a neutralidade, ela não existe. Até minha esposa lembra disso. Eu fiquei sabendo que ele tinha morrido, fiquei mal pra caramba, porque você começa, a questão do vínculo, né? É o amor transferencial que tem na psicologia, né? Que na psicanálise a gente fala, né? E aí ele é uma pessoa que eu me apeguei, a gente já tava até falando, um falando mal do outro, do futebol do outro, falando mal do outro não, falando mal do time do outro. Quando chegava tinha o quebra-gelo, né? Que a gente fala. E aí, cara, o que aconteceu? Quando eu soube disso, ele era um paciente particular, e aí no particular a gente trocava alguns WhatsApps e tal. E o meu último WhatsApp foi que ele falou, ó, não dá pra eu passar mais com você porque minha família me prendeu em São Paulo. Por conta de que eu tentei, né, me matar e tal. Eu falei, cara, fica com a tua família, relaxa, né, aproveita, acredita em Deus, que Deus te deu algo muito bom pra você cuidar, que é a sua própria vida. Cara, parece que foi mágico. Eu falei essa fala, 15 dias depois ele acabou morrendo. Só que eu fiquei com essa gravação minha aqui, entendeu? Que eu falei com ele, ele não respondeu, né? E aí depois eu ficava ouvindo isso e falei, nossa, pelo menos as últimas palavras que eu que ele escutou, né? Que ele escutou pelo menos. E assim, eu fiquei pensando, ele se perdoou antes de acabar fazendo isso. Aí, Murilo, eu fiquei logo no meu retorno ao meu trabalho, aí eu já até conversei com a minha... Porque assim, os psicólogos, assim, primeiro que a gente tem que fazer terapia também. Só que daí na correria tava lá a minha colega de trabalho, eu cheguei, fui lá para desabafar com ela. Falei assim, meu, aconteceu isso. Ela chegou pra mim, minha colega lá de São Paulo, de São Paulo, de Atibaia, a Michele, que trabalha comigo. Ela pegou e falou assim, Luciano, é muita prepotência sua achar que você ia salvar ele, que você ia evitar que ele fizesse isso. Eu estava determinado, ele queria fazer isso. Então assim, aquilo deu uma... Não é que tirou um alívio, né? Putz, eu não sou culpado, né? Mas deu um negócio assim que eu falei, putz, cara, é difícil. Ou doença ingrata, cara. Depressão é uma doença ingrata. Se o cara chegar ao ponto, ele vai e faz, cara. Não tem como segurar. E você falou de uma pergunta que eu ia fazer. Uhum. Toda depressão leva ao suicídio? Ou a depressão é um caminho para o suicídio? Porque é o seguinte... Tem depressivos que são só depressivos, só que não tem coragem nenhuma de fazer o ato de se matar, de se pendurar. Sim. E tem outros que já tem essa tendência. Aí eu já faço mais uma pergunta para você responder, né? Assim, o psicólogo já consegue ver a predisposição da pessoa? Consegue identificar... O suicida potencial, talvez? O suicida potencial? Bom, é assim. Em primeiro lugar, que é assim. Existem pessoas só depressivas em que elas não vão cometer suicídio de jeito nenhum, né? Aliás, tem uns que são depressivos e o que mais eles temem é a morte, entendeu? Então assim, ela tem a doença, mas ela não vai fazer nada contra a própria morte, contra a própria vida dela, tá? Como também tem pessoas que não têm depressão e se suicidam, também não está totalmente ligada. Porém, existe uma relação muito grande entre a depressão e o suicídio, sim, tá?
Até a gente vai crescendo, assim, o ser humano ele é constantemente está em aprendizado, né? Eu aprendi muita coisa, né, nos meus atendimentos, na minha pós-graduação, é que, por exemplo, situações que eu atendi em consultório antes, por exemplo, que é muito comum, principalmente adolescente, automutilação. Automutilação parecia uma febre, parecia que entrava uma pessoa, saía outra e sentava, falava a mesma coisa. Eu falei, peraí, o outro que estava falando que se cortou, é você que está falando também, né? Ficava uma coisa assim, né? Aí falávamos, né? O pessoal falou, não, é que tem um seriado do Netflix que fala, daí eu fui, vi, né? Mas assim, não é uma febre do adolescente. A automutilação, que até muitos falam, porque aí você falou o negócio do tabu aquela hora, né? Sim. As pessoas quando vão falar de suicídio, elas primeiro que elas colocam assim, não pode falar. Se falar, você está falando, as pessoas vão. Somente dentro de uma igreja, você vai falar que a pessoa está querendo se matar. Fala assim, gente, tem que falar muito ainda sobre o assunto. Por quê? Às vezes você tem. Uma pessoa vai despertar daquela pessoa que está ali te escutando para ela vir te procurar como ajuda, como apoio, porque ela sabe que você entende ela. Que nem, por exemplo, eu tive paciente se automutilar. Como que ele era visto pelas pessoas? Um ET. Nossa, tentou se matar, se transforma num ET. Não, cara, é a hora que você tem que chegar na pessoa e falar, ó, cara, eu te entendo, você foi fraca, mas ó, tamo junto, tal, você recaiu, nossa, foi mal, mas vamos tomar cuidado, você pode se machucar de uma vez que você vai embora, tal. Eu já tive paciente que se mutilou, que eu cheguei ao ponto de falar, ó, tamo junto nessa, só que você agora vai passar no clínico e vai pedir um exame antitetânico. Porque você usou umas lâminas aí que eu não sei se você pode ter pego uma outra doença. Sim. Né? Então assim, é quase que meio compartilhando, né, essa doença que a pessoa tem, que ela vai fazer de novo. Que essa questão principalmente... E outra coisa, por que eu estou falando da automutilação? Porque a automutilação não é o suicídio concretizado, igual eu acabei contando no meu paciente. Mas hoje eu entendo como pseudo-tentativas. Ou seja, não dá pra gente chegar e fechar o olho e falar, ah não, tá querendo só chamar atenção. Igual muitos falam. Tá? Olha aí, pessoal. É pra chamar atenção. É porque, é porque os pais não dão atenção. Tudo bem, isso pode causar, tá? Mas não, gente, é alerta, é ligar um alerta. Se o pai e a mãe identificou. E o primeiro sintoma, principalmente, é as blusas compridas, eles estão escondendo, eles começam a se esconder, né? Tá aquele calorzão, aquela blusa tampando, né? Por quê? Mas se fosse para se parecer, a primeira coisa que ele ia fazer é sair mostrando, entendeu? Fazer uma tatuagem, alguma coisa. A tatuagem tem uns simbolismos também aí, que eu já tive paciente que cada vez que ficava mal fazia tatuagem, entendeu? Tem também. Não que seja uma regra, tá? Tatuagem tem vários ritos, né? Tem simbolismos, né? Tem simbolismo. O meu amigo lá quer falar, a plateia. Oi, senhor, fale. Vocês estão falando aí sobre a automutilação. Sim. Isso daí é um modismo como o gótico foi algum tempo atrás? Então, ó, vamos lá, vamos tentar mudar. Gótico, pelo menos eu que também sou dos anos 90 aí, eu vejo como tribos, né? Tribos da cidade, que é usar roupa preta, ouvir aquelas músicas, até eu ia, tá? Eu fui muito numa, olha, vou falar, Madame Satã em São Paulo, né? Você conheceu lá lá da Paulista, lá, não quer falar, mas tudo bem. Então assim, só me falar. É assim, eu acho que aí são coisas um pouco diferentes, né? A gente pensar agora que a pessoa querer se machucar, lógico, tem muitas coisas que o meu amigo fez, eu vou fazer também, tá? Mas eu vou contar pra vocês uma coisa, fugindo um pouco do assunto do suicídio em si e pegando essa questão da automutilação. Existem algumas patologias da saúde mental que também tem a questão da automutilação. Tem um transtorno que, se eu não me engano, é o borderline, que a gente fala. Ele tem um mecanismo muito parecido até do dependente químico. Até muitos borderline se tornam dependente químico. O que é isso que eu quero falar pra vocês? Por exemplo, a pessoa que usa droga, ele usa a droga porque aquilo ali é ruim, que faz mal para ele, ou ele usa aquilo que dá prazer? Então assim, o mecanismo já começa por aí, é o mecanismo da sensação de prazer. Então quem usa, quem fuma um cigarro, ele sabe que está morrendo lá do pulmão e tal, mas é por quê? Porque ele está lá
Fumou, aí ele tem 45 minutos de ai, que sossego, eu tô com o meu melhor amigo aqui, tô curtindo, agora eu tô bem, entendeu? O crack, que até eu falo, eu já fiz muita palestra aí de tabagismo, grupo de tabagismo no posto a gente fez, eu brinco que eu pego e eu falo, o cigarro e o crack são parecidos, a diferença é que o crack é 45 segundos de prazer, já o cigarro é 45 minutos, mas o mecanismo é o mesmo, são todos usuários. Quando eu falo isso, um monte de cara feia pra mim, né? Que tô chamando a pessoa que é adicto, chamo de adicto, né? Que fuma cigarro de adicto. Por que eu tô te falando da questão do se machucar? O mecanismo de prazer existe até no corte, gente. É engraçado mais de falar, mas assim, por exemplo, a pessoa ela tem uma dor psíquica tão grande, ela tá numa frustração, no caso do adolescente, de repente terminou com a namorada, tá com aquela frustração, ele pega, ele se machuca. Aquela sensação de dor física, ela substitui uma dor mental. Então assim, é meio maluco falar isso, falar, nossa, mas como assim? É verdade? É. Tanto é que eu já tive um pacientinho, de novo contando o caos, mas não fala quem é, né? Ele usava um boné, e aí ele chegou na consulta, naquela já éramos paciente e terapeuta por um bom tempo, até eu falei, tem uma lâmina dentro do seu boné? Lâmina de apontador. Aí ele falou, tem. Eu falei, você me dá? Ele tirou de dentro do boné, deu pra mim. Eu falei, posso jogar no lixo? Ele falou, pode. Enquanto eu fui colocar no lixo, ele chorou. Porque eu tirei uma coisa dele. Você entendeu? Então, óbvio, CD, uma pessoa chorar por causa de uma laminazinha de apontador que estava escondida no boné dele, ele começou a chorar. Por quê? Porque eu tirei. Lógico, ele podia ter outras, mas naquele momento o simbolismo foi. Ele tirou algo que, né, eu preciso ali, né? E aí, no caso do borderline, só pra gente voltar de novo, não é só psicólogo que trata, tá? No caso do borderline é uma patologia que ele tem recaídas, assim como o dependente químico, e precisa, às vezes, da ajuda da psiquiatria, precisa de medicação também, tá? Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Daqui a pouco pega, porque só. Tem uma pergunta aqui. Tem muita gente aqui. Tem muita gente. Calma aí, gente. Calma todo mundo. É o seguinte, Fefe Bueno, minha mãe. Tô amando. Minha mãe tá dizendo aqui o seguinte, ó. Ela fez duas perguntas. Luciano, você acha que as pessoas que têm uma doença maligna, ela colocou essa expressão, maligna, precisa de ajuda de psicólogo ou coisa do tipo? Aí a continuação da pergunta. Até onde podemos chegar com essa situação dentro da nossa família? Bom, o maligno aí, lógico, se a gente for pensar em maligno, a gente lembra de câncer, né? Mas vamos pensar numa doença como geral, tá? Eu acho que é assim, gente, qualquer pessoa pode precisar de um apoio de alguém para ouvir, né? É lógico. Esse ouvir pode ser alguma outra pessoa, não necessariamente o terapeuta. De repente tem a mãe que escuta, tem a irmã, tem o marido, tem um grande amigo e tal. Lógico, a diferença é que o terapeuta, no caso do psicólogo, ele está dentro da relação, mas ao mesmo tempo não está, entendeu? Então assim, existe uma certa... um distanciamento na situação e talvez eles não vai, vamos supor, você conta um segredo seu que você tá mal, tá, para um melhor amigo seu. Aí dá uma dor de barriga no seu amigo, ele tá com raiva de você, você torce pro Corinthians, ele gosta do Palmeiras, daí ele fica com raiva de você, aí ele pega e começa a falar mal, começa a falar pra todo mundo o que você falou. E a gente tá dentro de um sigilo profissional no qual a gente guarda tudo pra gente, entendeu? Mas o apoio perante uma doença, ele é fundamental sim, né? Tanto que hospitais têm, né, apoios psicológicos, deveria ter em todos os lugares, tá? A gente tem aqui na nossa cidade um hospital municipal, que no caso é uma Santa Casa, que eu garanto para vocês que não tem apoio de psicólogo, né? E aí, assim, isso foi uma coisa que até lá atrás eu até já tinha falado, pô, a gente tá aqui tão do ladinho, né? É só atravessar a rua, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, aliás, eu já fui por conta de pacientes meus que estavam internados, já fui, né? Mas eu fui meio de xereta, né? Posso entrar aí, só para falar um oi ali e tal, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa que precisaria ter mais uma certa sinergia, né? A área da saúde nossa podia ter essa conexão, né? É só atravessar a rua, pô. A gente tem um privilégio de estar numa cidade aqui, quem não conhece Piracaia, você tem um centro de saúde de um lado de uma rua e do outro lado você tem o hospital, né? Que é tirado como hospital do município. Sim. Então é só atravessar a rua. Se atravessar a rua você consegue. É muito perto, é muito próximo mesmo. Aliás, aí tem a farmacinha, tem. Aliás, a gente brinco, a gente está numa encruzilhada. Você tem uma cadeia municipal, uma Santa Casa, um posto de saúde do lado, uma funerária do meu amigo Gerson. Tá tudo próximo aí. Tudo próximo. Eu falo que é uma cruz ali, né? E aí assim,
Dá pra fazer um circuito ali. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu Já falo sabe. assim para alguns dos pacientes, eu falo, ó, fica pouco aqui. Aqui não é o melhor lugar do mundo, não. Você tem que sair daqui. Aqui é um lugar meio. Luciano, até onde a família consegue chegar? Ela tá perguntando aqui, ó. A família Até onde? ajudar? Até onde a família apoio, né? pode ajudar e como a família pode ajudar. Uhum. Porque assim, conte pra gente como que a pessoa ela demonstra, quais são os sinais que ela demonstra que ela precisa de uma ajuda e assim, tá gritando por socorro, porque às vezes a pessoa não fala. Eu vou dar um exemplo também, né, se me permite falar. Claro. Eu tenho até não sei se ela deve estar ouvindo, mas tudo bem, vou falar. Muita gente até conhece ela, inclusive ela é irmã do padre que eu estava falando, irmã do padre Fânia, a Sofia. Ela tem um marido que faleceu, o Antônio, que era um amigo nosso, né? E ele faleceu de câncer do intestino. Na época, conversando com ela, inclusive ela veio dar uma luz para mim, foi ao contrário, porque eu também, depois até vou falar, eu tive câncer no intestino também, né? E aí ela, na época, ela chegou para mim e falou assim, não largue teu tratamento, porque meu marido, ele morreu e não foi do câncer do intestino, foi da depressão. Então assim, às vezes a pessoa ela tem uma situação maligna, igual a gente estava falando aqui, deu um exemplo o câncer, que é o mais maligno que a gente acaba visualizando. Sim. E às vezes a pessoa ela se larga, ela deixa de se tratar, às vezes por desânimo, porque vê que as coisas não estão dando certo, ou às vezes porque o tratamento é cansativo, que a quimioterapia derruba, ou porque, sim, assim, a pessoa quer largar. Eu vou falar pra você, fiz 28 radioterapia, 35 quimioterapia e passei por 3 cirurgias. Mas juro pra você que eu faria 3 vezes mais quimioterapia, mais 4 vezes radioterapia, mas que não precisasse operar mais nenhuma vez. Eu sou um psicólogo traumatizado com cirurgia. Você tem o meu trauma também, até porque as minhas cirurgias deu uns BOs, as 3 que eu fiz em 2013, 2014 e em 2017, né? Então, o que eu digo para você, Murilo, que você estava falando aí nessas questões, eu acho que o apoio familiar é essencial. Observar, né, se a pessoa está se largando, assim, vamos junto, né? Não vai parar não, vamos encarar, entendeu? Porque a pessoa quando está doente, ela tem uma tendência a se retrair, sim, e aí a depressão ela encosta, entendeu? Ela encosta. Essa é a ideia da depressão, ela começa a parar a pessoa, ela começa a não se largar, começa a se largar, não começa a não querer no caso, ir pro médico, não querer ir no médico, não querer se cuidar, não querer fazer o seu tratamento, e aí o fim é esse, né? Entendi. Olha só, voltando aqui um pouquinho, aqui tem uma pergunta também do assunto que a gente falou. Sim. Ouvi dizer que uma pessoa que come compulsivamente é sinal de transtorno mental. Isso confere? Ixi, vamos lá. Eu não sou um bom exemplo. Casado com um nutricionista, eu já não sou um bom exemplo, né? A sua esposa está assistindo. Tá assistindo, né? Fica ligeira aí, hein? Então assim, ó, a compulsão alimentar, né? Em primeiro lugar, lógico, tem a ver com a parte da ansiedade, tem a ver com... São transtornos mentais? Sim, existe. Né? Só que algumas coisas são assim, por exemplo, a pessoa ela desconta situações do dia a dia dela, do cotidiano, ela tá agitada, tá com raiva, dela come, ela tá com não sei o que, e assim, só entra a ser um transtorno alimentar quando começa a provocar bulimia, aquelas coisas, né? Começa a devolver, aí é transtorno alimentar, né? Agora compulsões, sim, tem pessoas que tem, por exemplo, brigou com o namorado, daí vai lá, começa a comer chocolate e não para, e fica aquela coisa assim, né? Eu falo que eu tenho um pouco, né? A Rosa fala que quando eu tô bravo em casa, ela fala, você tá com fome, né? Porque daí já entra outra coisa. Tem um tal de comportamento da minha tia Beth, conhece a tia Beth? A tia Beth, às vezes, ela mexe também com o emocional, com assim, que você fica agitado, né? Então você tem que comer alguma coisa, né? Ou, sei lá, mas tem a ver a compulsão, sim. Tem a ver? Sim. Você falou aí, você falou que você passou por um perreco. Um perrengue bom aí, viu, cara? Durou anos aí. Assim, na verdade, eu vou falar que eu tive a sorte, tá? Eu falo que é sorte, é fé, é Deus, é tudo na vida da gente, né? E aí até isso eu já até falei, somente nesses, quando tem aquele Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Quando tem Novembro Azul eu já até falei, né?
que o homem tem uma tendência a não se cuidar, não procurar ajuda, tal, né? E eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo foi assim, lá em 2013, Obrigado. precisamente lá em 2013, eu... Primeiro que a minha filha nasceu em 2012, vamos voltar um pouquinho, só para fazer a introdução, né? Eu vou voltar um pouco, né? A minha filha veio com uma história de que os médicos falavam que não ia nascer, que ela ia nascer com aquela síndrome de displasia esquelética, que ia nascer o nanismo, né? Que fala, que é a Laurinha, que hoje tem 7 anos, vai fazer 8 daqui no mês que vem. E aí ficou naquela coisa e a gente ia nos médicos, daí falavam pra minha esposa que ela não ia nascer e tal. E aí a ansiedade, né? No caso, eu tenho problema de crescer e a minha esposa é ansiosa. Então a santo de casa faz milagre. Psicóloga, a ansiosa e o marido que gosta de comer, né? Então, nutricionista, né? Então assim, o que aconteceu é que falavam tudo isso e eu assim, desculpa, mas eu até tentava dar, eu sempre tive esse espírito eu falo que era a síndrome de super-herói, de querer abraçar o mundo e não, que relaxa, isso não, mas por dentro a gente vai se acabando também, né? E aí eu lembro disso, que a gente ficava assim nessas coisas, só que daí no oculto, até o oculto tem a ver com o que eu vou falar. Quando eu estava lá naquele meu momento, vamos lá, meu momento reservado, meu momento de leitura, onde eu estava fazendo o meu number 2 lá, né? Eu começava a notar algumas diferenças, porque quando a gente olha o nosso produto, a gente tem essa tendência. Até o Murilo estava brincando, eu falei, eu duvido que ninguém olhe pro que fez. Todo mundo olha lá pro produto que saiu lá, né? Quando vai no banheiro, né? E aí eu comecei a notar uma coloração um pouco diferenciada. Tá? E o cheiro também era diferente, tá? Mas até aí vamos lá, vamos passando. E aí, só que as preocupações era o nascimento da Laura, tal. E eu já notava que era diferença. Eu falava, meu, tem alguma coisa, tá meio assim, vamos lá, meio beterraba o negócio. Vai ficar mais limpo o negócio, falar, né? E aí, o que aconteceu? Você tá traumatizando aqui muita gente. Não, quando eu como beterraba, se eu não lembro que comi, eu juro pra você que o trauma vem. Eu olho e falo, caramba. Mas não, eu comi beterraba ontem, então tá bom. Entendi. Mas o trauma existe. Aí o que acontece? A Laura nasceu, tudo, Deus da graça, tudo certo, a menina veio perfeita, morou 38 dias no motel no Natal lá em Atibaia, mas daí tá aqui em Piracá e assim vai. O que aconteceu? Um dia eu estava sentado no vaso e pingou uma gota de sangue. Aí eu falei, peraí, calma. Como assim? Eu não sou mulher, não estou menstruado? Né? E o meu princípio, qual era o meu pensamento? Eu devo estar com uma hemorroidas feroz aí, né? E eu sempre fui um cara, sempre fui, muito mais, hoje eu não sou tanto, carnívoro excessivo, nada de fruta, nada de legumes, nem verdura, nada, e muita carne. Eu sempre fui um cara muito carnívoro, né? Meu Deus, olha aí. E a predisposição para o câncer do intestino é realmente a carne vermelha, tá? Então assim, isso eu já escutei muito embutido, mortadela, nossa, quer ficar feliz, é comer um monte de mortadela. Bom, o que aconteceu, Murilo? Ali eu fui pro médico, né? Porque agora chegou a minha hora, minha filha nasceu, agora é minha vez, né? Quando eu fui no médico, deu sangue nas fezes e tal, e aí fui fazer a colonoscopia. Na colonoscopia, que toma aquele Dorminid maravilhoso, eu falo que é maravilhoso porque você apaga, o mundo é colorido quando você sai, você tá tão descansado. Estou no carro com a minha esposa e com meu pai e é só escutando ela falar, não deu bom não, cara, deu um negócio aí, o médico vai querer ver, mas deu uma neoplasia. Nem sabia o que era isso, hein, gente? Vou falar pra vocês, até então eu não sabia nem o que era neoplasia, só escutei ela falando, Cara, no outro dia ele foi ver o que era câncer no intestino e pelo que o médico já falou, já era maligno, tá? E esse negócio do maligno e benigno, até muita gente fica com medo quando a gente fala que o câncer é maligno, mas a diferença maior é que o maligno é que ele é mais rápido, ele é mais devastador porque ele é mais rápido, mas os dois podem matar, tanto o benigno como o maligno, né? O que é pior no caso, que eu acho que é uma situação mais difícil, é a metástase, é quando você espalha por outros órgãos, daí fica mais difícil. Bom, moral da história, passei por esses procedimentos que eu falei pra você. Primeira cirurgia, fiz em 2013. Nessa cirurgia era pra ficar uma semana no hospital, fiquei 2, porque teve infecção. Saí rouco, eu não conseguia falar, não sei se por causa de entubar. Fiquei corcunda, perdi 15 quilos em 15 dias. Fiquei com a pancinha de barrigudo e sem nada, assim. Não conseguia nem andar direito, perdi a massa muscular.
Pensei que ia ficar pro resto da vida aquilo lá e usei uma bolsa de ileostomia durante 10 meses, tá? Nesses 10 meses eu aprendi a usar, sabe? Aquilo era a minha parte, era parte de mim. Então eu aprendi a conviver com ela. Você fez da bolsa Sim. Cara, eu encarei... um membro do seu corpo. Encarei tão bem isso que eu cheguei aí em piscina, lógico, com camiseta para não assustar a criançada. Até eu brincava, eu falava, gente, se vazar a piscina é só minha, né? Até aquelas brincadeiras para humor negro, né? Para tirar, né? E aí eu cheguei até a ir pra praia, mas não fiquei dentro do mar, mas só para poder passear, né? Mas assim, o que acontece? Eu tive a possibilidade de fazer a reversão. Depois de 10 meses eu podia ir lá que ia reconectar, vamos falar bem, reconectar o encanamento. Era só tirar aqui e reconectar. Era uma cirurgia de 40 minutos, anestesia local, conversando, daqui a pouco eu acordei dentro de uma UTI. Falei, ué, quarto bonito, mais bonito do que eu tava, televisão, tudo isso, tal. Aí depois veio as respostas, né? Que a minha esposa chegou e falou, ó, o médico falou desse jeito com nós, com meu pai também, que meu pai foi embora. Meu pai, 30 anos mais velho que eu, foi embora chorando, né? Porque falou, agora foi, né? O médico chegou e falou, ó, fiz o que eu pude, porém, vamos ver se como ele reage na UTI. Cara, eu fiquei 2 dias na UTI, perdi muito sangue, era para ficar 40 minutos, fiquei 4 horas numa cirurgia. O médico fala que o meu intestino ele colabou, ele é muito colado, é muita aderência. Então eles tiveram que abrir de novo para fazer isso por dentro, não deu para empurrar o caninho, vamos pensar assim, não deu para conectar. Aí nisso eu fiquei uma semana no hospital, e aí a vida foi seguindo, 2014, daí eu já me tornei uma pessoa normal, porque no começo o segundo cérebro com o primeiro não funcionava, então ou seja, cheguei a usar fralda um bom tempo, porque às vezes não conectava as ideias, né? Então você não dava tempo, já era uma coisa muito maluca. Tinha uns arrepios assim, às vezes eu ia levar a filha na escola, que assim, cheguei um dia que eu entreguei minha filha assim, ó, segura, me deixa no banheiro. Parecia que eu ia morrer, assim, ia sair tudo, né? Mas às vezes era nada, porque você tira um pedaço de dentro de você, já que caiu uma sujeirinha, ele já mandava uma mensagem, ó, tem coisa aí dentro para sair. Então era uma coisa muito, muito louca, né? Tem um negócio, né? A gente quando passa por isso, uma coisa que eu ia falar para você, a gente sempre tem um pensamento assim, putz, eu não era assim, cara, olha agora, vou ser assim pro resto da vida. Mas isso aí que entra a questão da ansiedade, a gente fica pensando, mas depois aos poucos vai acalmando a gente, vai tranquilizando, o próprio organismo vai se auto-adaptando, e hoje eu já não tenho mais isso. Luciano, então, você que viveu, mais que uma pessoa que viveu, já teve isso, passou por isso na pele, o que você fala, o que você pode falar para ajudar pessoas que estão passando por isso? Pessoas que recentemente, por exemplo, tiveram essa triste notícia, e pessoas que talvez você deva ter atendido, que são extremamente ansiosas, que falam assim, meu, se eu tiver um negócio, não posso ter, fica desesperado e tal. Não sabe o que vai fazer. Qual a sua experiência agora, pessoal, particular? O que você... Agora tirando o lado do psicólogo e indo para o lado pessoal, eu posso dizer assim, cada um reage de um jeito, você já começa por aí, já assim, você falar que você tem um poder dentro de você, em que você consegue lidar com esse sofrimento, eu vou até falar bem a realidade, essas 2 situações que eu contei para você de 2013 e 2014, apesar de tudo que eu passei, não foi, passei por câncer, tratamento e tal, elas foram desse tamanho perto do que eu passei em 2017. Que daí eu não contei, faltou um pedaço, né? 2017, o que aconteceu, gente? Só para finalizar e voltar nisso que você estava falando agora. Eu tive como se fosse uma hérnia aqui desse lado. Só que eu falei, eu não vou operar nunca, vai ficar feio, vai ficar assim, tá? Um belo dia, nessa região aqui, ela ficou perto do umbigo, ficou quente, assado. Aí eu tava trabalhando no posto, peguei e fui até a enfermagem lá. Falei, vocês me arrumam uma pomada aí que eu acho que eu tô com uma alergia aqui e tal. Aí tem uma história que é engraçada, tá? De um médico famoso da nossa cidade, tá? É um médico aí que o pessoal fala que ele é meio maluco tudo, mas eu fui até ele depois para agradecer ele. Vocês não vão acreditar. O nome dele é Pietro Petri, tá? Já vamos falar já o nome do homem, tá? Eu fui agradecer ele. Por quê? A gente entrou nesse lugar lá eu entrei nesse lugar lá da enfermagem lá do posto, levantei a camisa e tem a amiga, a colega que é da enfermagem, que é a amiga Alcimar, tava lá. Ela foi ver a pomada, porque eu falei. Eu tô com a camisa levantada, ele entrou.
E ele é assim, né? Chegou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, ah não, eu só vim aqui, eu baixei a camisa e ele virou de costa. Ele virou de costa, eu falei, putz, ele vai dar bronca nela, porque ele é médico, o que eu tô fazendo na enfermagem, querendo ser medicado, sem passar no médico, sem nada? Cara, juro por Deus, ele ficou de costa, quando ele virou, ele me deu uma receita na minha mão e falou, ó, só pede para as meninas carimbarem, você tá com uma infecção dentro de você. Cara, dá arrepio até de falar. Foi dito e feito, comecei a tomar o remédio, falei, vou tomar, né, mandou tomar um moxilina, nem lembro qual que era, eu vou tomar. Cara, foi começar a tomar, começou a ser uma secreçãozinha do meu umbigo. Tá até meio nojento de falar, tá? Mas vou falar. Começou a sair. Daí eu peguei, fui no meu médico do convênio, peguei lá um médico cirurgião, que tem os malucos que eu falo, e eles são os malucos, né? Chegou lá com aquela tesoura que tem aqueles dois negócios assim, né? Sem anestesia, não cortou dentro. No que cortou, gente, saiu verde abacate quente de dentro de mim. E não parava de sair. E aí eu fui ficando semanas, tomando mais uma semana de antibiótico. Aí não parava, fui de novo num médico também e falou, ó, procura o médico que fez sua última cirurgia. Aí fui atrás do meu médico. E aí, de novo, aqueles médicos cirurgiões que são todos eles, estão bem tranquilos, falou, é um granuloma. Fala como você cara, não quando falou, você fala granuloma pro cara que teve carcinoma, você acha que eu fiquei bem? Fica doido granuloma, por dentro. Carcinoma, né? Parece que é igual. Cara, eu fiquei, o que é isso? O que é isso? Ele falou, não, é um ponto aí dentro que deve ter soltado. Eu falei, é só isso, tá bom. Ah, não, a gente faz cirurgia. Beleza, aceitei. Fui pra cirurgia. Aí fiz a cirurgia, abriu por dentro e tal. Aí vem os feedback que vem pra mim. Sempre assim, os feedback não vem pra quem tá dopado, vem pra quem é da família, né? Sim. Aí falou pra minha esposa. Ó, eu abri dentro dele, tava tudo verde por dentro, nós limpamos, mas não achamos do que tava vindo. Aí, cara, já fiquei desolado já por aí, por si só. Aí que entra a questão do desânimo. Você vê como que é. A gente começa a se retrair, tá vendo? Não adianta ser psicólogo. Você vai ficar mal, é 2, cara. Aí eu já falei, putz, caramba, abriu, agora não achou nada. E aí ela ficou aquela incógnita, o câncer pode ter voltado. E realmente foi pensado isso. Só que daí o que aconteceu? Fechou ali e tal. E aí quando você tá no hospital, eles ficam, tem que andar, por causa que você vai começar a alimentar normal, que assim, que era pra ir embora, é um ritual para ter alta. Só que daí nisso eu tava lá, andei um pouquinho, começou a queimar aqui nessa região. Aí eu falei, caramba, tá queimando. Aí eu peguei e falei, quer saber, vou ver como é que tá. Aí eu tirei o curativo, na hora que eu tirei, tava verde musgo, cheirando produto químico e tinha vermelho de sangue junto. Quando eu vi aquela, e amarelinho também, que era de sujeira. Quando eu vi aquela cena, eu falei, gente, essas cores não combinam juntas, o que tá rolando aqui? E com cheiro de ácido, o ácido eu conhecia por causa da bolsa, porque saía o ácido do intestino, a gente sabe que era o cheiro daquilo. Cara, na hora eu já toquei a campainha, já veio a enfermeira, daí já veio um médico que tava de plantão, o cara abaixo, olhou pra mim e fez uma cara de, tipo, vamos falar bem, deu zica, entendeu? Aí nisso ele já falou, não coma, já entra com soro com ele, não beba água. Eu falei, pronto, vamos me operar de novo. Bom, isso foi numa terça-feira, que eu lembro até hoje, foi uma terça. Aí eu fiquei o dia todo, tal, só pensando. Aí foi o dia que eu tinha internet que eu falei, achei 2 mortes. Tá vendo como que é o princípio de se deprimir? Tá vendo? Ó, como que é o mecanismo, né? Achei 2 mortes. Uma chama peritonite, que é quando o ácido, a sujeira começa a invadir os outros órgãos e você morre porque começa a consumir ácido. O ácido do estômago, ele corrói ferros, né? É muito forte. Eu falei, pronto, eu vou morrer disso. Aí achei a tal da sepsia. A sepsia é infecção generalizada. Entra na corrente sanguínea em 24 horas você morre. Então assim, eu sabia que ali era meu último dia. Aí eu escrevi no Facebook lá, não estou conseguindo mais dar risada das minhas piadas. Porque eu sempre usei um mecanismo da psicanálise que a gente chama de xiste, que é o brincar com uma coisa que te incomoda. Vamos supor, até quando eu estava com câncer, usando a bolsa, eu tirava barato de mim mesmo. O brasileiro faz muito bem isso. Sim. Tem uma coisa que é até ruim falar, mas eu usava a bolsa e a bolsa tinha o que dentro? Era fezes, né? Então algumas pessoas falam, mas como é que você se sente? Vamos falar, posso falar uma palavrão aqui? Não sei. Fique à vontade. Tô cagando e andando. E tava mesmo, porque tava. Que é automático, cara. Então era uma coisa meio automática. Eu falei, tô cagando e andando por essa bolsa aqui, tô com ela. Só que eu juro pra você, eu escrevi isso na internet, não estou conseguindo dar risada das minhas piadas. Aí começou a turma.
eu participei muito dos encontros de casais da Igreja Católica, então a gente estava muito pastoral familiar, a gente estava muito mais envolvido, né, dentro da comunidade, a gente está mais afastado, um pouco mais afastado e agora mais ainda por causa do isolamento, né? E aí começou, fé, não, força, você é guerreiro, nossa, cada coisa que eu li eu chorava, mas passei a noite inteira chorando, até que chegou de manhã, veio, pode ser, continuar falando, não sei o tempo aí, né? Chegou de manhã, veio o meu médico, que deve ter a mesma faixa etária que eu, só que eu cheguei no braço dele e falei, você vai me salvar. Olhei bem no olho dele. Ele pegou e chamou, calma garoto, quanto mais eu mexo com você, pior fica. O seu intestino é muito colado, rasga fácil. Eu brinco que eu sou cheio de piercing aqui dentro do intestino, né? Cheio de grampo, na verdade, né? E aí ele pegou e falou, muita calma, você tá com alguma coisa aí que tá aberto de dentro para fora, que é o que eles chamam de fístula, tá? Abriu um canal de dentro para fora. E aí ele falou, mas vai vir um nutrólogo conversar com você. Nutrólogo? Minha esposa é nutricionista, que com nutrólogo, sabe, na hora assim, né? Aí veio, parece você, um senhorzinho de cabelo branco, chefe da nutrologia do Hospital Novo Atibaia. Eu falo, eu ia falar por causa do cabelo branco, né? Eu lembrei de você. Mas assim, o bonito fica por sua conta. Ele chegou e falou simplesmente assim, falou, Luciano, tudo bem, eu sou chefe da nutrologia, você vai entrar com uma alimentação especial, ela não vai entrar por aqui, vai entrar pela sua veia, pingar direto no seu coração, você não pode beber água, você não pode comer nada, pode ser que você fique uma semana assim, 2 meses, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, você tem que ter paciência. Eu falei pra ele, que seja 1 ano desse jeito, mas eu não vou morrer? Ele falou, não, vai fechar, fica tranquilo. Cara, daí comecei a andar com um robozinho e tal, e eu fiquei super bem, forte, porque o negócio era uma bomba. Inclusive, tinha que tomar insulina toda hora, porque o negócio faz o meu açúcar do corpo, né, ficar... Mas assim, eu tava bem, fiquei muito bem, tá? Até eu falo que fisicamente, apesar do medo da morte, eu tava muito forte, entendeu? Em 2017. Mas, de novo, voltando naquele assunto, ninguém escapa de uma situação em que a gente fica mal e que se a gente não... É que nem eu brinco, eu falo, mas tem horas que... vamos pro lado aí que eu sou católico, né? Eu comecei a misturar Pai Nosso com Ave Maria, não consegui rezar uma oração, cara. Não consigo fazer uma oração. Pode-se dizer... medo de morrer, medo de ir embora. Você começa a pensar, puta, mas eu tenho filha pequena. Você começa, Luciano, entra em parafuso, né? Pode-se dizer que é nessa hora que a gente se descobre, a gente se conhece? É nessa hora, sim. É na hora do aperto que a gente se conhece? É a hora que você vê que tem algo muito mais forte do que você, em que ele escolhe. Não é a gente. Ele que fala, ó, agora você vai ou não vai. Por isso que eu falo, até a minha esposa brinca que eu sou gato, mas não que eu sou bonito, tá, gente? Ela fala que 3 já foi, 3 vidas já foi. Então fica ligeiro. O gato tem 7 vidas, né? 7, falta mais 4. Um abraço aí pra Rosa, aí um beijo. Mas vai ter bastante... Então assim, acho que dessa parte eu falei bastante aí. Quer falar aí? Com essa rica experiência que é a sua vida, né? É a minha, mas é a sua também. Todo mundo tem uma vida rica. Sim, mas mais... Sim. A minha história, né? A sua história e tudo mais. Aonde você transfere isso para a sua profissão? Sim. Aonde você... Qual é a proporção? O que isso acrescenta, né? Eu costumo pensar assim. A gente não é um ser totalmente neutro, né? Essas experiências que a gente passa, quando a gente se depara com pessoas, entre aspas, em situações parecidas, você pode até dividir, né? Até dividir essa história que eu tô falando. Eu já tenho pessoas que eu dividi até em consultório, né? Principalmente pacientes que têm câncer, às vezes já muitos me procuraram por conta de já saber que eu já passei, entendeu? Então eu sou meio que falo... Os psiquiátricos e os oncológicos a gente tem umas certas preferências, tá? Vamos falar assim, vamos falar a real, né? Eu tenho uma certa preferência para os meus pacientinhos, os psiquiátricos e os oncológicos, porque os oncológicos para mim são os eternos guerreiros, né? E os psiquiátricos são aqueles que têm a ver com a minha profissão, são aqueles que estão ali, né? Mas tudo isso, primeiro que assim, cada caso é um caso, tá? Não dá para eu usar a minha experiência que ela você tem que ser igual eu era. Não é assim. Você viu que até acabei contando para vocês que eu sucumbi em 2017.
Então assim, por mais que você fale, nossa, mas você tem uma cabeça boa, sei o que lá. Você trata dos outros. É, bem isso. Aliás, o psicólogo ele é muito cobrado disso, sabia? Por causa disso. A gente é muito cobrado, porque a gente não pode ter desequilíbrio, a gente não pode xingar, a gente não pode ficar bravo. Ah, mas como assim, né? Sabe, você é psicólogo, você não pode ter esse destempero, não sei o quê. Não, a gente é uma pessoa, a gente é de carne e osso também, a gente passa por problemas, né? Então assim, mas que nem você falou, eu acho que toda a experiência, acho que tudo que a gente aprende na vida eu falo que assim, eu tô atendendo as pessoas, mas eu tô aprendendo com elas o tempo todo, cara, né? A gente aprende o tempo todo, as pessoas trazem informações, né, que acrescentam a nossa vida. A gente acaba não misturando a situação. Eu não fico levando meus 30 pacientes que eu atendo durante a semana, os problemas, para ficar discutindo na hora da janta com a família. Isso não, isso aí eu guardo numa caixinha e aí eu uso ela de novo quando eu vejo a pessoa, entendeu? Eu não conto meus casos em casa, né? Não convém, né? Claro que não. E aí tem as válvulas de escape, as terapias, né? Que é a criançada, assistir seriado junto, fazer... Eu tenho uma rossoterapia, essa é cortar a grama com aquela máquina, 2h30 ali, aquilo pra mim... Sol estralando. Não, aquilo pra mim é maravilhoso, cara. Primeiro que faz bem pro corpo e 2h30 ali, sabe? De boas, conversando comigo mesmo. Põe um fone de ouvido, aquela Não, eu não coisa. ponho porque eu tenho medo do barulho da máquina, se enrosca. Aí já é mais um medo mesmo, né? Entendi. Eu quero escutar o barulho dela. Se vai que ela tá ligado, explodindo. porque senão Ela daqui a tá pouco- explodindo e eu tô lá ouvindo um rock and roll. Eu gosto de rock, então. Assim, rock, roqueiro. Ó, Luciano, cara, que experiência bacana. Nem sei quantas horas estamos falando. Não, mas a gente tá aqui no falação, falação, gente, falação. Então, até meia-noite tá bom. Olha, nós estamos passando pela quarentena. Passou setentena Já né? estamos aí, né? Já estamos entrando aí no Setenta. mais de 100 dias Nem perdi a conta já. desse corona, de tudo que está acontecendo, né? E tem pessoas que estão entrando em parafuso. Sim. Porque assim, somos feitos para viver em sociedade, juntos, como você já falou no começo. E agora Distanciado. esse distanciamento social está acabando com tudo. Sim. Luciano psicólogo, o que você, né, recomenda para que a gente não fique doido? Que exercícios mentais a gente pode fazer, ou alguma coisa, alguma saída, uma válvula de escape para esses dias? Que tá meio parado, Que tá e a gente não sabe se vai continuar, né? Não temos notícias aí oficiais ou não, mas não sabe se vai prorrogar. Pode ser que vai voltar aquela coisa mais restrita mais de novo, restrita de né? novo. Sim. Isso. É assim, ó, o isolamento social, ele... Lógico, primeiro que é uma situação ímpar para todo mundo, né? Não vamos falar que, não, era assim antes. Não, ninguém passou por isso, né? Até então, chegou lá no mês de março, todo mundo fica em casa e pronto, acabou. Eu e minha esposa, a gente tinha 2 férias vencidas, né? A gente usou recursos próprios, a gente não ficou devendo nada para a prefeitura, usou 2 meses de férias que a gente tinha vencida para ficar em casa, assim. Até porque precisava, né? E por histórico também, eu não sou uma pessoa muito boa para estar por aí, né? Apesar que agora nós estamos no enfrentamento lá, né? Eu trabalho no posto, mas com máscara, com álcool gel, a gente está nesse enfrentamento. Agora sim, para as pessoas que têm que ficar mais isoladas, principalmente as pessoas mais de idade, que realmente têm que evitar mesmo... Grupo de risco. Sim, grupos de risco, tudo, começa a ser um alimento para a depressão, como você falou, né? Que uma das coisas que está acontecendo na pandemia está sendo esse alimentar a depressão, que é o isolamento, que é ficar sozinho, é não poder abraçar, não poder ter toque, não poder ter fazer uma festinha de alguma coisa. Então isso está mexendo muito com o psicológico das pessoas, sim. Isso mexeu comigo, gente. Sabe por quê? Pô, vai gravar Poxa, mesmo, terapia ao vivo aí, ó. Fiz aniversário aí, nem o bolo rolou, Mas nada. aí você já tá cobrando, a esposa dele tá aqui. Pô, olha aí, também, vai, né? Marina. É o seguinte, cara, eu quero ficar. Aí já Brincadeira, tá gente. virando casos de família, Não né? caso de família aí já. Não, brincadeira, mas é isso que tá Entendi, acontecendo sim. mesmo, gente. Sim. Você viu, eu passei aqui, cara, meu aniversário de 30, meu. Daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, vamos pra uma churrascaria, eu não podia, né? E não tô falando assim de mim, mas
quantas pessoas não estão passando por isso? As datas estão ficando, assim, tem as outras questões, né? Além da depressão, tem a questão do luto, porque muitas pessoas estão perdendo pessoas e aí não estão podendo dar tchau direito. Aí quando você tem todo um ritual, né? Você morre um ente querido, você vai lá, você faz suas orações, tal, você vem indo embora, tal. Agora imagina essas pessoas que estão perdendo com corona, que é aqueles enterro meio isolado, caixão lacrado, sabe? Então isso também então tem a questão da depressão, tem a questão do luto mal elaborado, que são essas pessoas que não conseguem despedir-se corretamente do seu ente querido, né? Então tem a questão da ansiedade, das fobias. Por quê? Porque assim, não precisa falar, né? Eu praticamente parece que eu tô com um toque logo quando eu chego no trabalho, porque às vezes a gente trabalha num ambiente que médico atende pessoas, então tem mais pessoas utilizando. Então eu já chego, já fico passando álcool gel na mesa, na cadeira, tal. Então assim, é quase tá quase todo mundo se tornando, o toque tá virando normal agora. Sim, tá aí todo mundo passando. Mas é um mal necessário, um mal necessário. Vai ter que ter isso, né? Será que isso vai virar um hábito? Então, na verdade, já é um hábito. Será agora. Que vira assim algo fixo? O novo normal que a gente fica falando, como vai ser, que ele não chegou ainda. O Brasil ele não passou não atingiu a curva. Nós estamos numa epidemia feroz ainda. As pessoas estão relaxando o isolamento social. Você vê as pessoas pela rua. A gente está sem máscara, a gente está aqui com uma distância. Vamos esticar aí para ver. Ó, a distância aqui, você vê, né? Então assim, a gente tá. E eu fiz o teste também, tô bem, não tem, tá tranquilo. Eu trabalho no posto, mas tô bem. Tá? Garantia de qualidade aqui. Então assim, as pessoas estão relaxando, tem gente que já estão fazendo festas, as pessoas estão. Ou seja, isso vai ser muito mais prejudicial porque a gente ainda não começou a baixar, a gente está morrendo muita gente ainda. Então assim, começa a causar nas pessoas, ao mesmo tempo que relaxa, aumenta a epidemia, que nem quando eu falo do novo normal. Como vai ser o novo normal da gente? Para começar, eu trabalho com excursões, tá? Não sei se eu tenho posso fazer um merchan aqui? Claro. Eu trabalho, tem a empresa, a Afastur, fizemos 7 excursões no ano passado, íamos fazer 10 esse ano, então eu já fiz um merchan aqui. E aí se você também aí tem a página. Tá aí, tem a página. Afastur. A gente vai colocar aqui, a gente já colocou também na descrição hoje à tarde, a página do Luciano, para você entrar lá, curtir também a página Pode dele. entrar lá, quiser Isso bater aí, um papo, bate um papo lá, tem o número dele, ele faz atendimento particular. Sim, eu atendo entendeu? particular em Piracaia, Atibaia e Mariporã, tá? Aproveitar e fazer um momento do merchan aqui, né? É isso aí, momento merchan, sempre tem que ter, né? E é normal. E assim, e ele também é guia turístico. Assim, eu falo que eu brinco, que eu tenho feito isso, nasceu ano passado, tá? É uma das características que eu acabo tendo, que é assim, eu não gosto de ficar parado, tá? Talvez eu goste de ficar inventando coisa. Ah, mas você quer inventar um monte de coisa? Não. A gente chegou em casa um dia, tava conversando e falou, a gente queria fazer uma coisa a mais, mas uma coisa que a gente gosta de fazer. E aí, quem deu essa ideia foi o meu filho, que do sofá lá gritou, a gente gosta de passear. Eu falei, puta mesmo, então vou trabalhar passeando. E aí chegou aquela ideia, vamos fazer excursão? Aí eu falei, vamos fazer uma. Aí a gente fez uma, foi pro Museu Catavento e o Mercado Municipal. Tô com mortadela, né? Não teve como, né? Comer aquele lanchão. Levamos aí um ônibus de piracaenses pra lá, foi um dia maravilhoso. E aí até abri firma, cara, gostei. Aí fizemos Barra Bonita ano passado. Agora tô dando até inveja, porque eu tô com inveja de mim no ano passado. Porque fui pra Barra Bonita, fomos pra São Roque na festa do vinho. Eu e o Camarena queríamos ir lá na próxima do Beto Carreiro. O Beto Carreiro era esse ano, a gente cancelou por causa da pandemia. E aí, Marco, cancelou, vamos ver. Então, mas assim, só pra vocês entenderem, a ideia é que o novo normal voltando, vou parar de fazer merchan, o novo normal voltando, que eu acredito que isso vai acontecer o ano que vem, esse ano já foi, né? Pode esquecer. Dificilmente alguém vai entrar no ônibus de viagem, querer viajar para alguns lugares sabendo que tem essa pandemia. Nem pode, nem deve, tá? Nem deve, eu acho que gente. quem estiver fazendo excursão esse ano está colocando pessoas em risco, não deve fazer. É o que eu penso, né? Bom, esse novo normal vai ser daqui pra frente. Não sei se você já viu ou foi em algum lugar. Até eu vou brincar aí com o pessoal que são os japoneses, né? Porque eu já lembro de ter ido em alguns lugares em São Paulo. Você que é de São Paulo, você já foi às vezes num shopping, em algum lugar que você viu o japonês com máscara, né?
tudo fora de contexto. Você fala, nossa, o que ele tá usando máscara num lugar desse, né? Cara mais entojado, Né? Será que ele tá doente, né? Parece que a gente pensava que aquela pessoa era doente. Na verdade, ele estava se protegendo. Ou seja, porque já existe dentro dessa cultura pelos retrospectos de SARS, né? Por outras pandemias, né? Que teve, né? Na cultura deles, e que a gente, para nós, isso não existia. E agora a gente vai ter que absorver isso. Tanto é que já virou uma moda usar a máscara, né? O pessoal já tá tendo colorido. Eu já tenho eu tenho uma da La Casa de Papel que eu gosto, é um seriado, né? Mas assim, vai ter que ter essa questão da restrição ainda. Eu acho que vai aumentar até mais. Assim, não é sendo pessimista, tá, gente? Mas como o relaxamento for muito grande, eu até acho que essa questão do isolamento vai aumentar, tá? Eu sei que é triste para quem tem comércio, para quem tem essas... que depende, né? Porque essa parte do até virou briga, né? Política, o financeiro versus saúde, né? Você viu que teve de federal com estadual e assim vai, né? Mas o que não vou me atrelar a essa parte para falar aqui. Vamos na parte da questão mesmo mental. Vai continuar isso dentro do indivíduo, que uma certa insegurança. Eu não sei se eu vou estar ali, se eu vou... Sabe assim, quando você escuta uma criança de 7 anos, igual a minha, que é super positiva a falar e chega ao ponto de falar, nossa, será que nós vamos morrer todo mundo de coronavírus, cara? Putz, aí é difícil, né, cara? Aí você fala, caramba, olha como que já tá, né, a comunicação, né? Então, assim... A comunicação... Escutar, né? Ver as informações... A comunicação tem atrapalhado? Porque é o seguinte... Atrapalha bastante. Para uma criança, né? Agora você falou de uma coisa muito séria. Uma criança de 7 anos. Sim. E não só ela, eu escutei de outras também. Isso, falar que ela pode morrer de coronavírus. Sim. Você acha que, assim, a gente, na área de saúde, falou que nós não atingimos a curva ainda. Sim. Mas você acha que em alguns casos está vendo aquela, digamos, as pessoas estão endeusando o vírus de uma certa forma, transformando o vírus num algo que ele super potente, mas numa coisa que ele não é? Então, é assim, eu penso que a gente tem que entender as duas coisas. Uma coisa é a gente achar que ele é tão grave, tal, né? E igual você falou, endeusar. E a outra coisa é a gente ver o que realmente está acontecendo, né? Sim. Não dá também para eu chegar e olhar para ele e falar, não, isso não é nada. Claro. Hoje em dia a gente tem que pensar, os extremos não funcionam mais. Tá? Então vou brincar, o que está lá em cima falando e o que está aqui do lado falando, os dois estão errados. Tá? O radicalismo é o que mata o Brasil, tá? Infelizmente é o que está matando faz anos, até politicamente falando, tá? Polarização, até assim, é isso que está acabando com o país, tá? Então assim, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, gente, essa questão da pandemia, em primeiro lugar, eu já vejo pessoas perguntando, né? Agora pensando no municipal, perguntando, onde que está tendo caso? Porque o pessoal está fazendo as testagens, tudo, né? Onde que está tendo, que bairro tal que está fazendo, que bairro que tem o paciente que deu o coronavírus? Gente, tem que entender uma coisa, o coronavírus está em Piracaia? Sim, está. Aonde? Em todos os lugares. A partir do momento que eu entro em contato com esse pensamento, que daí você vai falar, nossa, você está deixando a pessoa com mais fobia, mais medo, mas assim, eu aumento a minha segurança, porque eu começo a pensar duas vezes, que nem eu pus a mão no corrimão lá do posto, que eu já fiz isso esses dias mesmo, tô lá, dei uma paradinha lá e tal, sabe, parece que deu um choque assim, né, aí eu já entrei na sala, de novo, entendeu? Você tem que estar todo o tempo, você tem que estar pensando nisso, o tempo todo, e ainda mesmo assim a gente corre risco, entendeu? Então o relaxo agora da população, porque a população é o seguinte, todo mundo fala assim, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Até que chega perto. O problema é esse, né? Então a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Então você vê lá a Globo, o outro, não sei, a outra emissora, a Band tá falando, e não é tudo isso que eles estão falando. Aí a gente acaba relaxando um pouco. Mas você acha que esse relaxo também faz parte? Não, é até o contrário, né? Eu acho que as emissoras até estão falando bastante. Quem tá fazendo relaxar, às vezes são outros. Só que, assim, a emissora fala bastante, daí não acontece com a gente. Daí você já começa, acho que ela tá falando. Ela tá falando demais. Tá fazendo politicagem. Isso, é isso aí. Essa briga política também, vou falar, além do vírus, ela também foi uma coisa que prejudicou muito mais o Brasil.
Porque o Brasil ficou nessa coisa, vai, não vai, com briga, não sei o que, o seu é maior que o meu, vamos falar assim, brincadeira assim, né? E aí isso está prejudicando, e está prejudicando mesmo. Assim, voltando de novo para o nosso município, por um exemplo, eu, por mim, se eu tivesse sentado, agora eu vou dar um recado aí, hein? Ó, agora eu vou apanhar, né? Um recado, se eu tivesse sentado lá naquela cadeira e eu tivesse poder de decreto, primeira coisa, não estou pensando em multas, assim como o Estado faz, tudo, mas a obrigatoriedade do uso da máscara dentro da cidade, em lugares públicos, assim, todos, já deveria ter acontecido lá no começo. Você entendeu? Começou, viu que o negócio o bicho tá pegando, por que que não, já não... Ah não, mas isso não é legal, falar que eu tô sendo mandando nas pessoas, mas não é. Tem pessoas que às vezes precisa realmente dar essa fala, entendeu? Ó, peraí, cara, você tem que usar. É o mínimo de respeito que eu tenho que ter com o outro. Porque a máscara, ela ajuda no sentido que é assim, a partir do momento que eu tô com a máscara, que nem eu cheguei aqui, eu pedi permissão, né? Eu perguntei, você quer que eu fique sem? Ele falou, pode ficar. Eu falei, o cara tá com medo. Se fosse pra fazer, eu fazia até com máscara essa entrevista. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sim. Mas a partir do momento que eu tô com a máscara, faz com que o outro pense assim, peraí, eu também tenho que me resguardar, porque ele também tá se protegendo, então é quase que uma falta de educação. A gente, você percebeu que no começo a gente até quase, e aí, tudo bem? Posso? Você falou, não, conversamos, é isso mesmo. A gente teve essa conversa antes. Então hoje eu acho que é imprescindível que isso aconteça. Eu não sei se já está obrigado ou não. Eu sei que em Atibaia tá. Eu vou para Atibaia, eu já sei que lá é assim, é cara crachá. Se você não tiver com a máscara, né? Você não pode sair. Outra coisa que eu vou falar. Essa penalização essa penalização que o governo impôs. Da questão da multa. Da multa, né? Agora até quem está no carro precisa usar tal. Então você é a favor disso? Então, assim, cara, em primeiro lugar, vamos lá. Eu acho que ele está assustando. Assim, vamos tirar a questão politicagem, porque existe. As grandes forças, um querendo ficar no lugar do outro. Porque na verdade eu penso assim, o João Dória quer um dia ser presidente no lugar do Bolsonaro, e o Bolsonaro quer que o Dória minimiza ele para ele poder continuar lá. Eu acho que hoje em dia os dois estão meio concorrendo teoricamente a esse mesmo lugar. Porém, eu vou falar a verdade, assim, eu até acho que nesse momento, apesar de tudo, ele no tempo de pandemia, ele conduziu muito melhor do que o do federal, entendeu? E tanto é que assim, eu posso falar com essa plenitude que eu não votei nenhum dos dois, entendeu? Assim, então assim, eu posso falar assim, eu já não gosto de um, não gosto do outro. Porém, se pensar bem quem agiu melhor desde o começo dessa pandemia, eu acho que o governador foi melhor. Marqueteiro, porém foi melhor. Você, então, assim, como psicólogo, você acha que esse medo que está sendo causado na população... Medo financeiro da multa? Sim, é necessário para não deveria, né? Pro nosso, nosso padrão cultural. Eu acho que precisa. Necessário. Precisa. Eu acho que sim. Precisa às vezes... Porque senão a gente ia ser um pouquinho mais relaxado na questão da prevenção. É quase na educação infantil, né? Em nome do a palavra da mãe em nome do pai, né? Que ela chega e fala, se você não fizer a lição, eu vou contar pro seu pai. O pai, quando chega, não tá nem aí. Dá doce pra criança, super bonzinho o pai. Só que a mãe fala, eu vou contar pro seu pai. Então, engrandece. O pai não levanta um dedo pra criança. Só que a mãe fala, eu vou falar pro seu pai. Né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que vou cobrar de vocês. Lógico, existem as indústrias das multas, no trânsito tem e tal. Pode até ser isso também. Mas eu acho que na questão do coronavírus, se a pessoa não incorpora isso, que ela pode ficar doente, precisa dar uma assustadinha assim, precisa falar, você usa ou usa. A questão do radar e da placa, né? Sim. Ninguém obedece a placa. Mas quando vem a multa, você começa... Mas quando tá no radar... Você não tem que fazer. Exatamente. Né? Porque mexe no bolso. Tem só voltando de novo na pandemia, fugindo um pouco do assunto, mas pensando nessa questão de ações nessa época de pandemia, que eu gostei muito, foi da cidade de Itatiba, cara. Vou falar para vocês, desde o começo eu tinha acompanhado isso, apesar de lá também ter tido um grande número de casos. Eles fizeram aqueles bloqueios, bloqueio social, né, que fala, né? E que no começo da pandemia também não é assim igual a gente fez recentemente, teve lá, aqui pra cá teve também, né? Tirou foto, filmou, estamos fechando a cidade, não sei o quê.
Nada, eu passei por Piracaia, Atibaia, Mariporã, fui e voltei várias vezes de sábado, porque é a hora que eu sempre vou para esses lugares. Nunca ninguém pegou um termômetro para ver minha temperatura, entendeu? E eu lembro que tava tendo isso em Itatiba, lá no começo, cara. Eu achei que foi uma grande sacada do prefeito de lá, entendeu? Eu acho que faltou um pouco assim. Assim, tem várias ações que foram feitas que são maravilhosas, são boas, tudo. A gente acompanha que é para precaver, para ajudar, tudo, mas eu acho que mesmo assim a gente poderia ter se espelhado um pouco mais, né, nessas ações que deram certo em outro lugar, né? Explorando o Luciano psicólogo. Vou voltar pro psicólogo aqui. Vamos lá agora. Explorando o psicólogo. Tem algum tipo, que eu acho que eu fiz, a gente passeou bastante outras coisas. Mas aqui nós estamos num devaneio então aqui, né? Que hora é meia-noite já? Não, 9. Viu? Algum tipo de exercício, né? Pra gente fazer em casa. Medita, não fica fazendo, faz o yoga, alguma coisa, não sei. Tem alguma coisa que a gente possa melhorar essa... Vamos lá. Essa questão, primeiro que ela é muito relativa, né, de cada um, mas uma das coisas que até eu andei lendo na época da pandemia, tudo, é manter a rotina. Por mais que você não tenha mais a rotina de ir pro seu trabalho, por mais que você não tenha aquela rotina que você tinha de acordar, pegar o ônibus, tal, não sei o que, mantenha uma rotina dentro da própria casa. Ou seja, não vai acordar meio-dia todo dia, lógico, um dia ou outro você vai escapar ali e tal, mas acordar cedo, faz as suas coisas, faz as coisas da casa. Eu particularmente, eu pintei a minha casa inteirinha por dentro, tá? Porque assim, ficou um momento que assim, o mais eu tinha era tempo. Férias pra mim era sinônimo de viajar, sempre gostei, né? Pelo menos uma parte dela. Mas 60 dias eu ia viajar pra onde? Primeiro que financeiramente não dá e outro que não podia, né? Então a gente ficou trancado na casa mesmo. Então assim, manter a rotina, então a gente tinha uma rotina, lógico, essa rotina ela é quebrada, de repente você fez tudo de manhã, aí almoçou, daí à tarde ou leu um livro, ou maratona série. Eu comecei a gostar mais de série por causa da pandemia, porque eu não tinha Netflix, comecei a ter por conta disso e agora tô lá vou falar que tá meio viciado nos seriados, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter essa convicção, buscar a sua espiritualidade, sim, né? Não dá para ir nas igrejas, então pelo menos tenta via web, que tem, todos os lugares tem via online. Até eu brinquei, né? De novo eu vou falar do mesmo padre, mas eu tava falando com a minha esposa, eu falei, vixe, na hora que eu ver o padre eu vou falar que ele é responsável por eu não ter mais vontade de ir na missa. Aí ele vai achar ruim, né? Pô, como assim? Você tá pecando, né? Mas é porque durante a quaresma eu assisti junto com a minha esposa, a gente ficou assistindo missa todos os dias. Detalhe, com a perna na parte de cima do sofá. Então a comodidade, o conforto da casa foi tão gostoso que eu falei, eu acho que eu não vou mais querer ir na igreja. Eu sei que é um pecado, só de falar, né? Só de falar isso, mas é que, não, deixa quieto, né? Padre, perdoa Não ele. Escuta, tá? O Ifane, se estiver lá. Mas Padre, perdoa ele. Eu assisti a missa lá de Mariporã ainda, né? Mas é isso, Murilo, eu acho que assim... Mas olha aí, assistiu de Mariporã ainda. Como que é o nome do padre aqui da cidade? Não, tem o Padre Marcos. O Padre Marcos fez meu casamento. Pô. Aí, Padre Marcos. Eu pisei na bola aí, meu. Mas e amanhã, pra galera que tá aqui de Piracaia, o pessoal lá vai fazer um lanche de pernil, né? Vai, acho que na salão da igreja, aqui, né? Igual era na festa, só que vai um drive-thru. Fazer um lanche aí, eu já tô anunciando, tô me ajudando, porque a gente tem muitos amigos aqui do TLC e o pessoal falou, vai comer um lanche lá? Falei, amanhã eu vou lá pegar o meu, porque não pode comer. Não, lá, pegar e sair. Pegar né? e sair, já mas tá anunciado, Isso aí, amanhã vai ter, pessoal. Sei que daqui da região é muito bom. Sim, sim. Acho que é R$10, já tô até falando o valor. R$10, mas vale a pena. R$10 bem fácil. Tá dando fome, só de falar. É isso aí. Luciano, a gente tá encerrando. Conversamos bastante. Caramba! Foi muito mais gostoso. Tem alguma pergunta aí, Má? Elcio, tem alguma pergunta, alguma coisa? Teria muitas, né? Essas 10 que tinha, vocês apagaram aí, porque não dá tempo mesmo. Nós passeamos sobre vários. Acho que a gente deu uma viajada boa. Né? Alguns aí ficaram no meio do caminho, próxima aí. Uma próxima, isso aí. Vamos marcar mais vezes porque foi muito gostoso. O pessoal perguntou, tem, não? Não. Tem, tá tranquilo, então beleza. Acho que senão a gente estica muito e vai até meia-noite aqui. Né? Do jeito que a gente tá, essa conversa gostosa, mas teve um fluxo bastante de pessoas aqui, eu fico aqui vendo aqui no monitor, gente.
mas teve um fluxo bastante de pessoas aqui, então ficou bem legal essa live, porque o assunto rendeu e foi muito legal. Luciano, obrigado por você estar aqui. Obrigado eu, Obrigado cara. por Um ter papo bem legal, aceitado um papo esse gostoso. convite. Eu creio que assim, ao decorrer da semana muitas pessoas vão entrar para assistir novamente, porque tem conteúdo muito bom. Eu acho que não vou aguentar assistir o tempo todo. Mas assim, algumas coisas, depois a gente também, pessoal, no decorrer da semana a gente vai picar e vai colocar por tema, por tema, se por é que dá, né? Também que nós misturamos um Vamos pouco. tentar aí fazer né, isso aqui é falação. É o nome do programa aqui do Ministério Respirar, que chama Falação. Justamente por causa disso, Luciano. Porque a gente senta aqui no sofá. Sim. E é o seguinte, a gente vai preparar café, né? Porque precisa tomar uma água. Senta aqui e a gente conversa sobre tudo. Sem. O que, mano? Fala aí. Não, o Fernando tá mandando um oi aqui, falando que ele tá assistindo, tá? Ele não comentou e mandou mensagem pra mim, o Fernando da Marcajó. Fernando da Marcajó. Amigão, Fernando, pô. Aliás, é uma pessoa, olha, é uma pessoa interessante pra você chamar nesse sofá aqui. O cara é muito do bem, o cara dava aula no Educafro lá. Aí, Fernando, ó, vai vamos marcar isso aqui assim, também, aquele pô. bate-papo aqui, hein? Fala bem pra caramba. A ideia é Cara, convidar super pessoas, gente, amigos mesmo, pra estar aqui junto conosco, né? Pra gente bater papo, cara. Sim. Entendeu? Porque aqui a gente tava... Aliás, assim, antes de mais nada, assim, já cortando você, maravilhoso esse seu projeto, cara, da tua igreja. Inclusive a gente se reconheceu, né, recentemente, porque olha que engraçado, o pessoal também não sabe, depois, no dia que a gente foi numa reunião na igreja dele, no qual a gente ia dar palestra, né? Isso, era eu, era eu, a doutora Thaís, que era médica, e a Rosa, nutricionista, a gente ia dar uma palestra. Daí veio a pandemia e acabou tudo, né? E aí, nas nossas conversas, que o Murilo veio e falou: pô, Luciano, você me contratou numa empresa. Isso aí a esposa dele, você me contratou numa outra. Caramba, juro pra vocês que eu fui embora mais contente, cara. Esse dia eu falei: olha só como a gente, sem querer, a gente trabalhou a vida de alguém e se tornou, né? Logicamente, o Murilo aí um grande homem, uma pessoa inteligente, com uma boa articulação. E um líder, né? Um líder de juventude, né? E a empresa que você me contratou que definiu a parte da minha carreira profissional, foi a parte química, né? Sim, você foi para esse lado, né? Isso, a parte química e a parte de gestão da qualidade, que eu vi tudo lá, aquela coisa de... Que desenho lindo, né? De ISO, aquela coisa bacana, né? Norma, então foi lá que comecei tudo. Quase que como pai aqui eu gostei eu fiquei feliz, paizão. Isso aí. Então, obrigado. Cara, obrigado a você. Agora a gente quer a Rosa. Ô, Rosa, aí, Rosa, tem que enfrentar, pô. Tá, vamos pra cima. Você veio dar uma dica pra nós aqui. A Marina vai querer fazer umas perguntas, talvez seja ela que domina a conversa aqui. Pra gente fazer o quê? Esse tempo de pandemia aqui, a gente tá querendo falar, precisando conversar. E outra, a gente tá acumulando uma barriguinha aqui. Então. Que tá bastante gente reclamando. Rosa, dá uma ajuda pra gente. O que a gente pode fazer? Fazendo um favor. Acúmulo de energia, né? Acúmulo de energia. Ela vai falar fechar a boca, né? Mas é difícil. A gente gosta de comer. É o prazer que nós temos. É um dos prazeres, uma das sensações de prazer. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe você. Isso aí. Até o próximo Falação. Quarta-feira tem um convidado aqui especial junto com a gente. Beleza. Falando aqui diversos assuntos. Beleza? Abraço, gente. Abraço pra todos. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.